Até amanhã, Ronald. Valeu, Manuel, valeu, Zaidan. Trânsito. Rui Rodrigues tem trânsito intenso no sentido bairro na altura do Jardim Ieda e da Rua Piracicaba. Pela Amoreiras, tráfego carregado no sentido bairro do São Bernardo até a chegada a Mirandópolis. No sentido centro, lentidão na chegada a Faria Lima. Ainda não comprou o presente de Dia das Crianças? Corra! Aproveite as ofertas imperdíveis da Fast Shop. Até 35% de desconto e em até 18 vezes no cartão. Baixe o app Fast Shop. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5:02. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando pelo AM 1270 em Ribeirão Preto, ou então nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádio. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, um dia diferente, né? Um dia onde as pessoas estão ligando umas para as outras, estão mandando SMS, estão visitando os familiares, conversando com os cônjuges, porque o WhatsApp caiu, o Instagram caiu, o Facebook caiu. O que não pode cair é o time do nosso coração, né? Esse não pode cair nunca. E é claro, a audiência também não pode cair. O resto a gente dá um jeito para qualquer coisa. Mas, mesmo sem WhatsApp, sem rede social funcionando hoje, estamos aqui no Bandeirantes Esportiva para falar de futebol, te distrair, te informar e, claro, debater muito sobre a dupla campineira que segue em ação na Série B do Campeonato Brasileiro. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Marco Luiz, avante, avante meu bugre, com fibra e testemunho. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem por aí, Marcos? Tudo bem, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Uma segunda-feira de reflexão no Estádio Brinco de Ouro. Na verdade, já são 3 jogos aí que o Guarani não consegue a vitória. E por isso o técnico Daniel Paulista falou que isto é motivo de preocupação. Guarani tem jogo agora sábado contra o Londrina, com a presença do torcedor, às 4:30 da tarde. Novidades: Thales e Bidu, jogadores que estavam suspensos em Santa Catarina. Júlio. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Uma segunda-feira também de muito trabalho e viagem para os jogadores da Ponte Preta que já estão em Santa Catarina.
Amanhã, às 7 horas da noite, a Ponte enfrenta o Avaí na ressacada. O técnico Gilson Kleina, que volta a comandar o time à beira do gramado, tem problemas principalmente no sistema defensivo. Ryan está suspenso, Cleilton machucado não viajou. E fora das 4 linhas, o departamento jurídico ainda estuda as alternativas que a Ponte deve adotar para tentar anular ou até mesmo fazer algo em relação ao jogo contra o Vila, onde teve uma arbitragem muito suspeita, principalmente com o pênalti marcado no último minuto. No encerramento da 28ª rodada, o líder Coritiba visita o Remo nesta segunda-feira às 8 da noite no Pará. Se vencer, o Coxa pode abrir 7 pontos na liderança da Bezona. Corinthians, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O Corinthians com João Paulo Capelanes. Atenção, Corinthians que não deve ter novidades na partida de amanhã, dentro de campo, porque fora dele tem o retorno da fiel torcida corintiana. A partir desta terça-feira, 30% da capacidade do estádio, os ingressos já foram praticamente todos eles esgotados. Tem uma questão ainda só da logística de camarotes, de tribuna, de cadeiras, de arquibancada, mas a tendência é que de fato a gente tenha total capacidade do que foi liberado pelo governo, de 30% no duelo de amanhã entre Corinthians e Bahia. Outra novidade em relação ao time que joga amanhã: Gabriel volta a ser relacionado, mas a tendência é que fique no banco de reservas. Então, um provável Corinthians é de Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga, Cantilho, Juliano e Renato Augusto, na frente William, Gabriel Pereira e o falso 9 é Roger Guedes. Paulo Baier demitido do comando do Criciúma após empate na Série C do Campeonato Brasileiro. O Baier comandou o Criciúma em 19 partidas com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Palmeiras, quando surge o alviverde imponente. Vinícius Bueno. Com um empate por 1-1 contra o Juventude, o Palmeiras se manteve na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas viu a distância para o líder Atlético Mineiro aumentar. Isso sem falar de mais um gol sofrido no Allianz Parque. Para o próximo jogo, nesta quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, Patrick de Paula volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os 3 atletas que foram convocados para servirem as suas seleções nas eliminatórias para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Casos do goleiro Everton, que vai representar o Brasil, do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes e do lateral esquerdo Joaquim Piquerez. Santo André oficializa a contratação do técnico Thiago Carpini. Aos 37 anos, Carpini comandou a Inter de Limeira na campanha que levou o time até as quartas de final do último Paulistão. São Paulo, salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. E o São Paulo decepcionou novamente, empate 1-1 contra a Chapecoense na Arena Condá. O técnico Hernan Crespo, ameaçado, porém segue no comando da equipe e já prepara o time para o duelo de quinta-feira, o clássico Sansão, 6h30 no Morumbi, o retorno do torcedor ao estádio. E o treinador argentino pode, quem sabe, enfim, colocar Caleri entre os titulares. Ontem o argentino entrou no decorrer do segundo tempo e formou o trio de ataque com Luciano e Rigoni. Éder foi o titular e Marquinhos entrou no decorrer da partida. Ou seja, o treinador tem aí boas opções para escalar o ataque tricolor. Campeonato Paulista de Vôlei. Após se classificar com a melhor campanha da primeira fase, o Vôlei Renata enfrenta o SESI na semifinal do estadual. O primeiro jogo será sábado, 7 horas no Taquaral, com a presença de cerca de 700 torcedores. Santos, agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. Com a derrota do Grêmio para o Sport na noite de domingo, o Santos se manteve fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas com um jogo a mais em comparação ao tricolor gaúcho. O técnico Fábio Carilli retorna às atividades com o seu elenco nesta segunda-feira e deve manter o mesmo esquema tático com 3 zagueiros para o clássico de quinta contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Diego Tardelli vive a expectativa de fazer a sua estreia como titular com a camisa do Alvinegro e pode jogar como meio-campista atrás de Léo Batistão e Marinho. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique.
comentarista que bate pesado, um abraço pra você. Qual é o seu destaque, CH? Oi, Júlio, boa tarde, um grande abraço para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. São Paulo e Grêmio na Série A continuam decepcionando. O São Paulo, que estava até dando pinta que venceria sua partida contra a Chape lá em Chapecó, ficou apenas no empate em 1-1 na Série A contra o pior time do campeonato. E o Grêmio, hein? Jogando na Arena, perdeu para o Sport, que não ganhava de ninguém fora de casa, 2-1. Com isso, o Grêmio continua lá embaixo, na zona do rebaixamento, e o São Paulo continua decepcionando e correndo riscos, apesar de estar fora da zona do rebaixamento. Valdemir Gomes. O comentarista da Palavra Fácil, um abraço pra você, Valdemir. Como é que tá sobrevivendo o Tigrão sem WhatsApp, hein? Ah, Júlio, não tá fácil não a vida, hein? Mas por um outro lado, tem um lado ruim, que as coisas não andam e algumas coisas a gente não consegue realizar. E tem o lado bom, porque tem menos encheção de saco, né? Tem esse detalhe. Muitas vezes o WhatsApp é só cobrança, muitas vezes é só reclamação disso e daquilo. Estou falando profissionalmente, né? E aí, dentro da atividade que eu exerço fora do rádio. Sem ele, a gente não consegue a comunicação. Eu tive que falar agora aí com o Alexandre por telefone, mas também fica um pouco mais em paz, né? O turbilhão diminui um pouquinho a intensidade, mas daqui a pouco ele volta. O prejuízo já em ações das empresas do Facebook, entre elas o WhatsApp, já agora atinge em nível mundial 180 milhões de dólares. Só desse período que está fora aí, e as ações já caíram 3,5%. Não é pouca coisa, não. Prejuízos gigantescos e ninguém explica o que aconteceu. Diz que é um ajuste que está sendo feito. E estranho, muito estranho. Mas estranha mesmo foi a arbitragem do sábado à noite, dos embalos do sábado à noite no Moisés Lucarelli. O que teria levado o conjunto arbitragem de campo e de gabinete a fazer o que eles fizeram? O que teria motivado isso? Alguma coisa voltada para beneficiar terceiros? Falta de condição técnica da arbitragem? Intenção e dolo ao errar? Falta apenas e tão somente de conhecimento da regra? Desonestidade pura? Corrupção? O que teria levado? Eu não sei, não estou afirmando nada disso. Ou será que tudo isso ao mesmo tempo? A verdade é que eu não me lembro, hein? Olha que eu estou nisso daqui há um bom tempo. Eu não me lembro de uma repercussão tão gigantesca em torno de um erro de arbitragem, em torno de uma crítica contundente tão pesada como estamos observando desde o sábado até agora, em cima daquilo que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. Para mim, uma total demonstração de falta de credibilidade da arbitragem, tanto a de campo quanto a de vídeo, do departamento de árbitros da CBF, do seu diretor e principalmente da entidade como um todo, que não se faz respeitar. O futebol ficou muito menor e perdeu muitos adeptos, e perdeu muito em credibilidade, em graça, e também diminuiu muito enquanto atração de entretenimento, depois da barbaridade que nós vimos e fomos obrigados a engolir do jeito que veio, sem ter opção ao lado B, aquilo que aconteceu. Uma vergonha. E a revolta do torcedor da Ponte é maior do que com a expulsão do Rui Rei em 1977, na finalíssima do histórico Campeonato Paulista contra o Corinthians. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque?
Oi, Júlio, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. O problema da arbitragem no Brasil não é de agora, vem de muito tempo. Há uma zona cinzenta entre os erros que se substanciam em uma simples interpretação equivocada das regras e os atos ilícitos, os manipuladores de resultados que constituem verdadeiras máfias. Quem acompanha o futebol lembra do maior escândalo da história do Campeonato Brasileiro em 2005. Naquele ano, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho vinha seguidamente cometendo erros crassos, com marcações complementares, completamente infundadas, provocando desconfiança da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, que, com a ajuda do Ministério Público Estadual de São Paulo e da Polícia Federal, desmantelou uma quadrilha formada por árbitros e apostadores que combinavam os resultados dos jogos. 11 rodadas foram refeitas. Sempre que um pênalti escandaloso não é marcado, ou um pênalti inexistente é marcado, surge uma grande dúvida. Houve erro ou foi má fé? Quando surgiu o VAR, muitos acreditaram que todos os problemas estavam resolvidos. Lê do engano. Ao contrário, o nível de reclamação aumentou, principalmente porque o VAR do Brasil segue um caminho peculiar, diferente da recomendação da FIFA. Sandro Meira Ritt, ex-árbitro, apitou Copa do Mundo, mostrou no blog dele em fevereiro desse ano uma tabela onde os árbitros brasileiros erraram 72% mais do que os ingleses, 33% mais do que os italianos, 31% mais do que os americanos e 20% mais do que os espanhóis. Aí surge uma outra discussão. Os árbitros de campo brasileiros erram mais que os árbitros que estão no VAR, do que os árbitros que apitam no exterior? Em média, 95% das recomendações do VAR no Brasil são acatadas pelos árbitros de campo. Isso porque o árbitro de vídeo tende a chamar nos erros claros, evidentemente, mas também porque os juízes estão condicionados a acatar a sugestão daquele que está lá na cabine. E no Brasil o VAR é muito intervencionista. Além dos árbitros errarem em campo, procura-se como no recurso eletrônico chamado pelo em ovo. E aí anula um gol por causa de um bico de chuteira, ou então marca um pênalti por achar que a bola bateu no braço mesmo, tendo ali a imagem mostrando que isso não aconteceu. Foi o caso do pênalti marcado para o Vila Nova, onde as imagens disponíveis mostram que a bola bateu no quadril e não na mão do Iago da Macaca. Sobre esse caso, conversei hoje com o ex-árbitro e consultor da CBF, Antônio Rogério Batista do Prado. O Rogerinho, perguntei para ele o que é que a Ponte Preta poderia fazer nesse caso, uma vez que ficou nítido que houve um erro. E ele me disse que a única coisa que a Ponte Preta pode fazer é levar as imagens lá na CBF e fazer um protesto. Não adianta entrar com ação no STJD, procurar a Justiça Comum, procurar a polícia. Provavelmente, a Ponte fazendo isso, reclamando lá na CBF, o árbitro Adriano Barros Carneiro será colocado na geladeira. Essa é a punição. O mesmo acontecerá com o Wanderson Alves de Souza, que estava operando o VAR na cabine. A Ponte Preta tem que tomar cuidado para não piorar o que já foi muito ruim. Deve tomar todas as providências dentro do que é permitido. Não deixar-se entrar nessa pilha da explosão da revolta
e aí buscar medidas que possam prejudicá-la ainda mais do que o pênalti inexistente marcado a favor do Vila Nova. Bandeirantes Esportiva está no ar nesta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e João Cardoso, coordenação técnica de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e também Carlos Batista, que é o nosso comandante de esportes. A direção regional da Rádio Bandeirantes é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros, tem rede balançando. É bola! Marcos Júnior chega, limpa o lance, a falta! O toque errado no Veras para Marcos Júnior. 19 minutos e 30, 0-0. Falta perigosa para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Moisés e Rafael Santos, os dois candidatos vêm para ela. Rafael Santos, uma bomba na casinha!
goleiro. Uma bomba com o pé esquerdo, abriu a barreira, jogada ensaiada no fundo da casinha de Georgine. Rafael Santos, num jogo complicado, difícil, tumultuado, com poucas chances. A bola parada resolve para Macaca aos 20 minutos do segundo tempo. Explodindo a torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. Beleza, Ponte. Beleza, Rafael Santos. Beleza, Macaca. Beleza, Rafael Santos. Beleza, Macaca. Ponte Preta na frente no majestoso. Abriu o placar na Bezona. O detalhe do gol do Rafael Santos é seu, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta do míssil na canhota do Rafael Santos, que mandou um chute forte no canto do Georgine, canto baixo. Os jogadores que estavam na falsa barreira da Ponte, o Iago e também o Moisés, na verdade era o Thales, eles abriram e a Ponte Preta conquistou o gol que por enquanto vai dando a vitória no Moisés Lucarelli. Rafael Santos marca o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do majestoso. Ponte 1, Vila Nova 0. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bem, são 17 horas e 27 minutos e eu vou falar agora da Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, linda mesmo, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302, e tem também na Avenida John Boy do Lope 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Para saber mais, pegar os endereços, para saber qual a loja mais próxima de você, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Júlio Nascimento. E agora, hein, gente? São 5 horas e 29 minutos. Como é que a gente vai fazer hoje, hein? Para que eu possa ter contato com você, ouvinte, e você interaja conosco. Estamos aqui no YouTube, então... Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O YouTube está firme e forte, então todo mundo migrando aí por YouTube também, @Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você acompanha o nosso programa com imagens, inclusive aqui o Gil Batistão falando. Agora a minha imagem tá ali, já tem as dos nossos colegas. Então mande sua mensagem pelo YouTube, que eu hoje vou dar uma moralzinha aqui pro YouTube enquanto o WhatsApp não volta. Se der tempo do WhatsApp voltar até o Fala Galera, começa ali por volta das 7 horas da noite.
a gente atende também com mensagens de áudio. Se não, a gente toca aqui com mensagens de texto. É o único que sobrou em pé. É o YouTube e o Twitter, né, Batistão? São os únicos. É, o velho e bom Twitter, né, no Round 6. Round 6 aqui, né? Eles estão em pé, continuam vivos. Boa, Batistão. Aliás, eu pedi justamente no Twitter opiniões sobre essa série aí, né? Round 6, tá todo mundo falando disso. Eu quero assistir, mas tô com medo. Então, será que dá pra assistir? Se você conhece a série aí e quiser mandar pra mim aí também, fica à vontade, eu vou pegar bastante seu feedback. Agora são 5h30. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira. Vamos lá, informações do Guarani chegando na Bandeirantes com Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Pra você também, viu, Júlio? A gente fica meio a pé, né? Nessa questão de meio órfão, né, Júlio? Nós estamos tão viciados nas redes sociais. Por exemplo, se você tiver que fazer um telefonema para determinada pessoa, mesmo que o telefonema seja mais rápido, você já vai lá no WhatsApp para mandar mensagem, né? Então a gente tá muito viciado nessa rede social e faz falta, hein, Júlio Nascimento? Os meus colegas aqui de trabalho sabem que eu odeio atender telefone. Não gosto mesmo. Mas hoje não teve como, cara. Todo mundo que ligou aqui eu tive que atender prontamente, porque senão prejudica o trabalho. Então, abri uma exceção aí, tô atendendo com muita receptividade o telefone hoje, mas o WhatsApp, como disse o Tigrão no começo do programa, né? O WhatsApp adianta muito, né? Facilita muito. A gente se acostumou com essa facilidade. Aí quando a gente fica um dia sem WhatsApp, olha o tumulto que já gerou tudo isso aí. É impressionante, né, Marquinhos? Como os tempos mudaram, né? Mudaram. E eu falo pra você que você não tem filho ainda, mas eu tenho, guardado das devidas proporções, uma comparação, né? O WhatsApp, ele é igual um filho. Enquanto você não tem, tudo bem. Depois que você tem, você não fica mais sem, Júlio. É verdade. Não tem jeito não, Marquinhos. Então, vamos aguardar aí a volta das redes sociais para a gente interagir novamente com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ô, Júlio, deixa aí na ponta da agulha, né, a matéria de novo do Daniel Paulista, para quem não teve a oportunidade de ouvir, até para a gente, né, debater com os nossos comentaristas, com o CH, com o Gleger, com o Tigrão, com o Batista, agora com mais propriedade, a entrevista que foi dada pelo treinador depois da partida, admitindo que o Guarani foi muito mal na partida em Brusque. Infelizmente, né, uma partida onde a equipe não foi bem, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer um futebol que seria o que nós gostaríamos, né? Pagamos caro por isso, uma derrota que com certeza será sentida, uma derrota que temos que ter serenidade nesse momento, uma derrota que tem que doer no nosso sentimento, porque apesar do adversário ser bem forte jogando no seu estádio, né, pela qualidade, pela falta de qualidade, vamos dizer, do gramado, mas lógico que isso não é a desculpa pelo mau resultado, pela apresentação que a equipe teve, a equipe que infelizmente, principalmente no segundo tempo, deixou de competir, deixou de disputar a partida como ela deveria ter sido disputada, e infelizmente pagamos caro por isso. Em 2 lances de bola parada novamente, a equipe acabou sendo derrotada. Então é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão, tem que ter serenidade em tudo que está acontecendo. Agora, nós não podemos esquecer que há 8 dias atrás, esse mesmo grupo estava sendo colocado como um grupo que poderia estar colocando o Guarani de volta na primeira divisão. A gente sabe que essas 3 rodadas sem vitória é um dificultador, mas a gente tem que continuar trabalhando porque restam 10 jogos, são 30 pontos em disputa, tem muita coisa ainda pela frente. Jogamos em casa na próxima rodada, onde temos que vencer a qualquer custo para buscar a recuperação, buscar novamente 3 pontos e a cada jogo tentando novamente nos aproximar desse pelotão dos 4 primeiros colocados. O treinador falou sobre a condição do gramado na cidade de Brusque. Olha, de uma maneira geral, os gramados têm se encontrado de uma maneira satisfatória. É lógico que hoje, volto a dizer, não foi por causa do gramado. Lógico que dificultou o jogo, mas não foi por causa do gramado que o Guarani perdeu. O Guarani perdeu porque errou, que teve dificuldade, faltaram outras situações que com certeza internamente iremos debater sobre isso, iremos trabalhar para melhorá-las, mas é nítido que o gramado aqui em Brusque é um dificultador.
E o Brusque, por jogar em casa e saber das condições do seu gramado, sabe fazer um futebol aqui dentro das características do próprio campo, um futebol interessante, haja vista que o aproveitamento do Brusque dentro de casa é um aproveitamento bom. Então, assim, a gente não conseguiu se adaptar a isso, perdemos, mas agora o foco é nas 10 rodadas finais, no que a gente pode fazer, naquilo que a gente tem possibilidade de conquistar, e vamos trabalhar para que isso ocorra. Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes, cita a sequência de 3 jogos sem vitória, pergunta se isso te preocupa ou se é um crescimento natural dos adversários pelo fato do campeonato estar afunilando. Lógico que é um momento de preocupação, um momento de um sinal de alerta, uma equipe que já produziu o que o Guarani produziu dentro da competição, que, como eu disse no início, há 8 dias atrás, em torno disso, era uma equipe que estava aí sendo colocada como um dos grandes candidatos a uma das vagas. Você não pode dizer que essa equipe desaprendeu. É lógico que ajustes vão precisar ser feitos, correções vão precisar ser feitas para que a equipe volte a jogar de uma maneira convincente, para que a equipe volte a jogar de uma maneira que possa buscar resultados melhores, porque infelizmente o que a equipe jogou nas 3 últimas partidas não foi suficiente para que a gente conseguisse vencer. Então assumimos isso, os nossos erros, e vamos trabalhar para que contra o Londrina, com a presença do torcedor, a gente possa fazer uma apresentação convincente e possa buscar uma vitória, buscar mais 3 pontos que são importantes aí no momento da competição. Deu para perceber que na partida contra o Brusque, o Guarani pecou muito na finalização, assunto abordado pelo treinador. Infelizmente nós trabalhamos isso, quem acompanha, quem está no nosso dia a dia sabe que os trabalhos de finalizações, eles são constantes, a todo momento, mas infelizmente no jogo a tomada de decisão talvez não tenha sido satisfatória, principalmente nas últimas apresentações. É uma situação que temos que ter talvez um pouco mais de tranquilidade quando as oportunidades aparecem, um pouco mais de frieza na execução desse último momento da jogada, para que a gente possa traduzir as oportunidades que mesmo a equipe não tendo jogado uma boa apresentação, como foi na partida de hoje, mesmo assim ainda teve oportunidades de marcar, teve situações que poderia ter trabalhado de uma maneira mais efetiva, mas infelizmente não foi uma tarde produtiva da nossa equipe em todos os aspectos, e saímos daqui hoje derrotados. Qual o motivo da oscilação do Guarani na competição? Explicou Daniel Paulista. Olha, eu acho que assim, é normal, é lógico que essa normalidade, a gente não quer isso de maneira nenhuma. Eu acho que o momento de queda de rendimento nesses 3 jogos, nós assumimos isso, agora temos que trabalhar para reverter. O momento não é bom, né? Nós temos que procurar soluções, como já fizemos dentro da própria competição também, em outros momentos, onde a equipe ficou os mesmos 3 jogos sem ganhar. Mas como o campeonato se aproxima da reta final e a expectativa pela produção, pelos bons resultados que a equipe teve durante toda a competição, se cria uma repercussão maior neste momento. Mas a gente tem que saber lidar com essa pressão, temos que ter a serenidade de ter uma avaliação sobre tudo que vem acontecendo, para que a gente possa encontrar soluções, encontrar maneiras de que a equipe possa vencer já na próxima partida diante da equipe do Londrina, que mesmo sendo um adversário que hoje não se encontra bem dentro da tabela, mas vai ser um adversário que vai apresentar todas as dificuldades, e a gente vai ter que fazer uma partida boa, uma partida convincente, como o Guarani já fez muitas durante toda a competição, para procurar voltar a vencer. O que fazer para o Guarani retomar o caminho das vitórias? Fala, Daniel Paulista. Nós temos que ter uma avaliação com aquilo que eu disse, né? Com um pouco mais de serenidade. Nós enfrentamos Curitiba, líder do campeonato fora, e as circunstâncias do que aconteceu na partida foram uma partida extremamente equilibrada. Cruzeiro, também uma bela equipe, apesar de não estar bem, mas é uma equipe individualmente muito boa, e acredito que momentaneamente está aí numa colocação que não faz jus à equipe que tem. Mas desses 3 jogos, hoje a equipe se apresentou abaixo do que pode render, do que poderia estar apresentando, mesmo com todas as dificuldades do gramado. Poderia ter se apresentado de uma maneira melhor, foi preparada para isso. A escalação inicial, para que a gente tivesse uma superioridade, principalmente nas costas dos volantes, onde
Para quem lembra do jogo de ida, o Guarani se deu muito bem com esse espaço e novamente a gente tentou trabalhar nessa estratégia, mas infelizmente na prática a estratégia não deu certo, né? Tentamos as alterações, o Ronaldo acabou se machucando, isso dificultou as nossas trocas dentro do jogo, né, das paradas. Depois o próprio Eliel também acabou pedindo substituição e dificultou ainda mais, porque estávamos pensando em outras alterações para tentar abrir mais a equipe e tentar buscar o empate. E aí veio o gol de escanteio, né, mais uma falha que a gente tem que procurar corrigir, porque tirando, lógico, a má apresentação que a equipe teve, mas novamente foram 2 gols de bola parada, fruto de bola parada, e a gente tem que procurar corrigir isso para que não seja determinante como foi na partida de hoje. Foi perguntado por que Alan Victor não estava na delegação. Olha, a gente trabalha, principalmente nos jogos fora de casa, o clube disponibiliza somente 20 atletas para a viagem. Dentro desses 22 ainda são goleiros, então nós reduzimos o número para 18. E dentro do momento atual, momento de equipe, momento de treinamento, momento que esses atletas que não estão atuando com mais rotina dentro das partidas, esses atletas são monitorados dentro dos treinamentos e dentro das nossas observações, dentro das características dos próprios atletas também em estar fazendo mais de uma função. Hoje o Alan acabou ficando de fora, mas como é um atleta do elenco, faz parte dos planos e isso a qualquer momento pode mudar. Então, assim, é uma coisa normal, uma coisa que aconteceu, que já aconteceu com outros atletas também, e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Sábado que vem o Guarani terá a presença do seu torcedor. Daniel Paulista falou sobre a importância da torcida na reta decisiva do campeonato. Olha, não tenha dúvidas, né? Nós temos ainda 5 jogos dentro de casa para fazer. A volta do torcedor é extremamente importante, já que o Guarani é talvez a única equipe que ainda não, junto com o rival da cidade, a única equipe, as 2 únicas equipes que ainda não tiveram torcida nos seus estádios, e com certeza a torcida no campo, no estádio, ela influencia, né, na rotina de jogo, ela muda a dinâmica da partida, mesmo que seja em número reduzido, mas são torcedores que vão estar ali matando a sua vontade depois de um longo período, e a expectativa é que mesmo a equipe não estando no momento talvez que o seu torcedor gostaria, pela expectativa que foi criada, pelas apresentações e pelos números que essa equipe já alcançou, mas é um momento de apoio, um momento que a equipe precisa voltar a vencer para voltar a crescer na competição, somar mais 3 pontos e continuar firme aí em busca sempre das primeiras colocações. Júlio, na hora do almoço você falou assim, não vou nem debater essa questão do Alanzinho para deixar o assunto criar corpo para a gente debater hoje à tarde. Então tá aí a pauta, hein, Júlio Nascimento? Justifica o que disse o treinador ou não? Pois é, né? Só recapitulando, ele disse que o Guarani trabalha com 20 jogadores, é isso? Isso. Para jogos como visitante. Desses 20 jogadores, 2 goleiros. Então sobram 18 jogadores de linha. E essa é a justificativa do técnico Daniel Paulista sobre a não utilização de Alan Victor. Vamos entrar então nesse tema também aqui no Bandeirantes Esportiva, mas falando sobre a derrota para o Brusque também. O Guarani acabou se distanciando do pelotão do G4, né? A diferença agora é de 6 pontos. O Guarani tem 42 pontos contra 48 de Botafogo e Goiás. São os times que estão neste momento ocupando a 3ª e a 4ª colocação. O Avaí é o vice-líder com 49. O Coritiba, que joga hoje, pode chegar até 56. O Remo, que joga contra o Coritiba, se vencer é mais um time que pode dar uma encostada, tem 37, vencendo hoje o Remo, vai a 40 pontos. E aí, CH, derrota do Guarani contra o Brusque, fora de casa, o que te preocupou e o que te chamou a atenção positivamente, se a algum ponto você gostou dessa atuação do Guarani? O treinador tentou fazer um jeito do time jogar de maneira diferente. Eu até de começo gostei, né? Começar com o Andrigo e o Regis juntos, mas na prática não funcionou, não encaixou. A condição do gramado atrapalhou, para os dois é verdade, mas a característica dos jogadores escalados pelo Daniel, para mim atrapalhou mais. Sávio, Júlio César, Andrigo e Regis são jogadores de toque de bola. E a condição do gramado atrapalhou um pouco mais o Guarani. Não é desculpa, é só uma constatação.
O fato de jogar fora de casa, a situação, o tipo de jogo do adversário, merecia uma competição um pouco melhor do Guarani, né? O Guarani tinha que ter tido mais gana para jogar. Eu não sei se foi falta de gana ou falta de preparo físico. Foram 25 minutos de bom futebol no primeiro tempo, onde o time competiu. O time realmente encarou com bastante energia o adversário. Só que essa energia foi acabando. Enquanto o Andrade teve força para carregar a bola para frente, para levar para os atacantes, para os meias, para os laterais, para fazer triangulação, a coisa foi bem. No segundo tempo foi um desastre. O Guarani não voltou para o segundo tempo. Não voltou organizado, não voltou com competitividade, não voltou marcando, não teve atenção e tomou 2 gols e bola parada. Não pode acontecer. Não pode acontecer num jogo que todo mundo sabia da dificuldade. Sabia da principal característica do time adversário, que é o Edu. E o Edu fez 2 gols na partida. E pior, né? De bola parada. É verdade também, além da condição do gramado, que as condições e as contusões do Ronaldo Alves e do Eliel atrapalharam a vida do Daniel. Agora, ele aparecer de novo na entrevista coletiva e tentar explicar, e não explicou de novo, na primeira semana, pergunta do Marcos Luiz na semana passada, ele deu um migué e não respondeu. E hoje ele colocou, na última entrevista coletiva, não hoje, reproduzida hoje, não é, que o que limita, né, o número de passagens e de jogadores para fazer jogo fora é que limita a escalação do Alan Victor. Então eu sugiro aos nobres colegas, que eu sei que tem muito companheiro, e até para o próprio Marcos Luiz, eu não estou pautando ninguém, que mude a pergunta e mande ele justificar o Maxwell entrando em todo o jogo. Ele tem que responder isso, porque o cara pega 6 vezes na bola e tropeça 7. Então, ele não explicou de novo. Ele pode ter a mania que ele quiser, todo treinador tem as suas teimosias, mas manter entrando nos jogos para supostamente resolver os problemas de ataque do Guarani colocando o Maxwell em campo é uma indecência futebolística. Ele não justifica e não defende e não consegue sustentar. Não quer colocar o Alan Victor, ele que seja correto, venha à entrevista coletiva e diga o seguinte: olha, no treinamento coletivo, no treinamento, aquela coisa toda, o jogador não se dedica. Ele não tem força de grupo, ele não se dá bem. Mas explica, e não é para a Rádio Bandeirantes, ele tem que explicar para a torcida. Porque se o time dele estivesse ganhando, ele com certeza não seria indagado sobre tal escolha equivocada. Mas o time dele não ganha. Na fase mais importante do campeonato, o time deles não ganha 3 partidas e não faz gol em ninguém. E falando ainda em acesso, então é o seguinte, trocando em miúdos, tem tempo ainda, tem possibilidade com certeza, só que tem que ganhar 7 em 10. Pouco provável. Então, para mim, o time dele já chegou no limite que podia se dedicar no campeonato. A condição técnica do time dele está no limite. Infelizmente eu estou falando isso. E eu estou surpreso também, eu esperava muito mais, eu acho que tem qualidade técnica. Mas está no limite físico, está no limite de atenção, de concentração, de intensidade, que é o que está demonstrando, né, o Avaí, por exemplo, que está chegando com tudo nessa fase final, nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. O time dele não sustenta um jogo equilibrado. Essa é a verdade. Repito, tem condição técnica para poder encarar qualquer time desse campeonato. Eu continuo achando a mesma coisa. E o treinador também chegou no seu limite. O repertório do Daniel Paulista é limitado. Ele poderia ter feito várias coisas na partida para poder driblar os problemas que a partida apresentou. Mas ele sempre vai pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. Então, evidentemente, como diria o profeta, se você faz as mesmas coisas, a possibilidade de colher os mesmos resultados é gigantesca, que é o que está acontecendo, colhendo as mesmas situações negativas, não conseguindo ganhar. E foi de novo um Guarani desatento,
um Guarani sem força, um Guarani que cansou no segundo tempo e perdeu para um time comum, que é o Brusque, com todo o respeito, que está lá embaixo na tabela. Mas mesmo assim o Guarani não teve capacidade e não teve competência de se impor contra um time, repito, muito brigador, mas extremamente limitado, que foi o Brusque, que jogou, venceu e mereceu fazer 2-0. Júlio. Muito bem, vou ouvir o Batistão e também o Tigrão sobre o Guarani e o impacto dessa derrota contra o Brusque, mas antes informações do trânsito. Trânsito. Na região da rodoviária, o tráfego é intenso pela Doutor Ricardo e também pela Governador Pedro de Toledo, próximo à área de embarque e desembarque do terminal. A Senador Saraiva tem lentidão na pista da direita, desde o acesso pela Orozimbo Maia até o cruzamento com a Benjamin Constant. O Macro está fazendo 49 anos e tem promoção. Dinheiro no bolso é melhor para você. Vales compras de até R$100 na hora e mais de 800 micro-ondas. Acesse dinheironobulsomacro.com.br. Carlos Batista. Já vem o Batistão também com recados importantes aqui no Bandeirantes Esportivo, às 5h50. Estou aqui acompanhando, hein, gente? Já separando aqui algumas mensagens aqui pelo nosso YouTube. Já eu vou registrá-las. Pois não, Batistão? É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultraforte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou, chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. Muito bem, vamos lá, analisando também, Batistão, essa derrota do Guarani contra a equipe do Brusque e o impacto que esse jogo tem para a sequência do Campeonato do Guarani. Olha, só uma palavrinha aí com relação ao Alan Vitor, né? O técnico deu uma justificativa dizendo que tinha que cortar um jogador, né? Então, não tem passagem, tinha que cortar um. Quem que ele elegeu para cortar? O Alan Vitor. E é o seguinte, nós estamos falando aqui desse Alan Vitor há algum tempo e dá a impressão de que o cara é o Messi, o Pelé, o Cristiano Ronaldo. Não é nada disso, mas para um elenco mediano que está disputando a competição, então ele merecia pelo menos um pouco mais de minutagem. Ele foi emprestado pela equipe do Santos, o Alan Vitor, então Alanzinho, como era conhecido no Santos, até 30 de novembro, portanto, já está próximo aí do encerramento da participação dele com a camisa do Guarani. E ele esteve no banco de reservas contra a equipe do Cruzeiro e teve lá no revés da derrota frente à equipe do Curitiba, e a última participação dele no time do Guarani foi naquele jogo 2-0 contra a equipe do Remo no estádio Brinco de Ouro, e ele esteve em campo por 14 minutos. Então, se você pegar os jogos todos de setembro, ele teve 14 minutos de minutagem. A última chance dele como titular foi no dia 13 de agosto. Jogou 65 minutos. Guarani perdeu para o Goiás, placar de 2-1. Esse jogo foi lá em Goiânia. E ele, naquela oportunidade, não luziu.
futebol eclipsado, o time todo também teve muitas dificuldades. Ele participou de 4 jogos, sempre saindo do banco de reservas. Totalizando tudo isso, ele esteve em campo 52 minutos. Então, com sinceridade, não dá para avaliar um jogador desse jeito. Pode ser que o Alan Vitor não seja um bom jogador. Pode ser que seja um péssimo jogador. Pode ser que seja um jogador extraordinário, espetacular. Não dá para saber. Porque com essa curta minutagem não dá para saber. Em diversas oportunidades, o técnico poderia ter contado com ele. Ele vem fazendo gols aí mesmo com essa minutagem ridícula de oportunidades. Ele vem conseguindo guardar algumas bolas interessantes. Então, quando a gente cobra aqui, nós não estamos cobrando simplesmente por querer encher o saco do Daniel Paulista. O técnico é ele que é cobrado pelas vitórias, pelas derrotas, pela performance do time. E o que nós estamos fazendo aqui é que quando você tem um elenco curto, é necessário a utilização de jogadores que estão desenvolvendo o melhor futebol. Então ele dá a oportunidade, leva Maxwell para esta viagem sem meritocracia, porque todas as vezes que o Maxwell entrou muito mal. E o Alan Vitor, das vezes que entrou bem, e só teve esse jogo aí contra a equipe do Goiás, que o time naquela oportunidade não foi bem e o Alan Vitor também não foi bem. Então é o seguinte, olha, o Guarani tem 10 jogos para realizar na competição. Se retroagirmos 10 jogos para trás, 30 pontos disputados, o Guarani ganhou 13. Não é agora, não é contra o Brusque que o Guarani deu um passo enorme para sair da competição, não. Não é agora. Ele já vem com muitas dificuldades, disputou 30 pontos e ganhou 13. 13 em 30. E tem 30 para disputar. Se ele performar da mesma maneira nos 10 jogos restantes da Série B Zona, como performou nos 10 anteriores, ele vai chegar a 55 pontos. 55 pontos será uma boa participação no Campeonato Brasileiro da Série B. Não sofreu, não correu riscos, não deu sustos no seu torcedor, mas insuficiente para conseguir o acesso. É bem verdade que o Guarani realizou 5 jogos nos últimos 16 dias. É um número excessivamente grande de jogos para um curto período. Tempo muito curto, inclusive, de recuperação. Nesse período conseguiu apenas uma vitória, que foi contra a equipe do Remo. Então, a última grande apresentação do Guarani, quer dizer, grande também, entre aspas, mas foi na partida contra o Operário. Naquele jogo lá, ele fez um ótimo primeiro tempo, conseguiu também uma boa participação no segundo tempo. Jogo no Brinco de Ouro, meteu 3-0 em cima do Operário, embora no finalzinho da partida tomou lá um sufoquinho. Esse foi o último jogo que o Guarani demonstrou alguma qualidade técnica ou boa qualidade técnica em campo. Nas demais partidas, mesmo nos jogos em que ele venceu, não conseguiu jogar bem. Esteve um longo período sem o Regis. O Regis, quando voltou, não é mais o mesmo Regis, tem tido enormes dificuldades. Lucão teve inúmeras oportunidades, não luziu. Aí vem Júnior Todinho, também diversas oportunidades, não luziu. E aí o Guarani tem tido assim uma dificuldade imensa de arrumar um outro jeito de jogar. Ele já vem com esse problema desde quando o Davó saiu do time. Ele não tem essa peça de reposição. Fez aí um mexido diferente. Todos nós estávamos cobrando em campo a presença dos 2 meias, Regis e Andrigo. Ele colocou nessa partida contra o Brusque e também não funcionou. Acho que demorou muito tempo também para se utilizar desse sistema tático. E agora acho também que ele não deve abrir mão disso para o próximo jogo. Porque ele testou vários jogos aí com o Lucão, não deu certo, tentou com o Júnior Todinho, não deu certo.
Então agora tem que dar tempo ao tempo com esses 2 meses para ver se a coisa vai funcionar. Então vai ter que melhorar muito daquilo que ele realizou nos últimos 10 jogos para os próximos 10 jogos. Senão não consegue. Ele continua na briga, continua dentro do baile, até porque não tem nenhum super time na competição. Mesmo o Coritiba, que vem fazendo aí uma campanha de liderança, tem muitas dificuldades. Botafogo, o Avaí não é super time, nem o Goiás não tem nenhum super time. Essa reta final vai ser onde o time do Guarani, o técnico e os jogadores precisam mostrar muito mais do que aquilo que eles vinham mostrando. O jogador entra em campo, ele tem que ter uma participação, está tendo uma oportunidade. O técnico está apostando nele. E por que é que ele não está rendendo? Então, é lamentável, inclusive, sobre todos os aspectos, alguns jogadores tendo oportunidade para jogar com a camisa do campeão brasileiro, um clube vitrine que projeta, que vai fazer com que o jogador, depois que terminar o contrato, terá possibilidade de fazer um outro contrato com outro clube, se ele quiser, vantajoso. O cara entra em campo e fica lá o tempo inteiro encebando, vai para lá, vem para cá e não faz absolutamente nada. Então é isso que eu não consigo entender, sabe? Alguns jogadores que estão tendo a oportunidade não estão rendendo. E outros que precisariam ter a oportunidade não estão tendo. Então esperamos que para o próximo jogo vai ter aí um período agora bastante longo, né? Ou pelo menos melhor do que vinha tendo antes, para poder arrumar o time aí e conseguir um melhor resultado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, quero te ouvir também, Tigrão, sobre esse resultado do Guarani, se você ficou convencido aí com a justificativa do Daniel Paulista sobre o Alan Victor. Opa, Valdemir vem na sequência para falar. Ô, Júlio, agora sim. Um resultado muito ruim, né? Um resultado que assusta, preocupa o torcedor bugrino, né? Um resultado que deixa ele com aquele ceticismo todo. Eu não me convenço das explicações do treinador. Esse negócio de dizer, olha, eu tenho que reduzir o grupo que viaja, porque nós reduzimos aí para 20, mais 2 são goleiros, são 18 de linha. Bom, então tá, ele já disse aí, essa é a verdade dos fatos, ele está dizendo que o Maxwell está treinando melhor do que o Alan Victor. Concorda ou não, Júlio? Nas entrelinhas ele não deixa essa interpretação para todos nós? Sim. Ué, eu tenho que abrir mão de alguém. Ele não rasga a nota de Lobo-Guará, de 200. Não rasga, até onde eu sei, não rasga. Então, por que ele vai cortar um cara que está melhor e vai concentrar um outro que entra todo jogo e não rende? Porque aquele que ele cortou está rendendo muito pouco. Só que eu tenho a seguinte tese. Depois que o Davó foi negociado, né, quem ganhou a posição já de imediato foi o Lucão. O Lucão fez 5, 6, 7, 8 partidas, né? Infelizmente, para ele, para o próprio Guarani, ele não agradou. O Maxwell não teve uma quantidade de chances assim de início de jogo, não teve. Mas entra em todas as partidas. Então eu acho que o mínimo, para acabar com essa polêmica definitivamente, o mínimo que ele poderia fazer é dar 5 jogos de início para o Alan Victor. Tem 10, você vai jogar 5 jogos. Não importa o adversário, mas não é 5 alternados. São 5 jogos em sequência. Para que ele utilize dos mesmos métodos e do mesmo critério. Você joga 5, pode ser sacado durante o jogo, se não tiver bem, tira, coloca outro, mas no outro jogo volta. Para avaliar melhor o cara numa sequência, adquirindo um melhor ritmo de jogo. Porque talvez a vitória mais importante que o Guarani obteve no campeonato até agora foi exatamente contra o Avaí no primeiro turno lá, né? Um jogo parelho, um jogo igual, o Guarani foi sufocado e chega lá 48, 49 minutos, mete um gol, 1-0, das pouquíssimas partidas que o Avaí perdeu dentro da ressacada. E quem que fez o gol?
Alan Vitor, ele não fez o gol sem querer, né? Não estava lá caçando borboleta dentro da área, a bola bateu na cabeça dele ou no peito ou nas nádegas e entrou. Não, fez um baita de um gol, um golaço. Tirou do goleiro, bateu com curva, consciente, cabeça erguida, peito estufado. Para não falar de outros, né? Ele fez também contra o Confiança, né? Fez gol contra o Vila Nova, apesar da derrota. Contra o Confiança lá em Aracaju e contra o Avaí, foram 2 jogos de vitória fora de casa. E o cara foi lá e botou para dentro. Então, por que não dar? Acaba a polêmica. Ó, eu quero ver 5 jogos, todo mundo vai avaliar, o torcedor vai avaliar, a imprensa vai avaliar, e aí ele vem a público falar, tá vendo? Eu dei as chances, infelizmente não encaixou, gosto dele, é bom jogador, mas também não aconteceu o que nós imaginávamos. Agora, enquanto ele não der essas chances em sequência, claro que fica aberta essa especulação, por que é que não põe, por que é que não põe, por que é que não põe, por que é que não põe. O Alan Vitor tá virando o maior batistete da história. Batistete da história. Gleguete da história. Tigrete. E daí pra frente, Juliette. E todo mundo fala do cara. E o treinador não põe. Parece até que gera uma implicância, que ele fala, pô, não quero pôr, esse cara fica insistindo, eles estão pedindo tanto que agora nem pro banco eu levo. É essa a impressão que eu fiquei. É essa. Porque pelo que apresenta nas partidas, quando entra e entra em todas, o Maxwell, eu não consigo justificar essa teimosia. Então ele poderia acabar com essa polêmica, acabar com qualquer tipo de especulação. Será que tem uma exigência que jogue um e não jogue outro? Vem alguma coisa já pré-determinada, contratual? Eu não acredito em nada disso. Mas para acabar com qualquer especulação de que tem influência externa, bota o cara 5 jogos, pô. Se precisar tirar os 5 no intervalo, tira. Mas bota para começar como titular 5 jogos. E aí tira as conclusões, claro que num recorte um pouco maior do que a pouquíssima, baixíssima minutagem que ele tem até o momento, defendendo a camisa do Guarani. E quanto ao jogo, tive sim a oportunidade de acompanhar mais depois, né, gravado, e fiquei assustado, viu? Com a falta de vibração do time, com a falta de explosão do time, com o conformismo do time em perder o jogo e não dar assim a impressão de que ia reagir. Porque uma coisa é perder jogando bem, criando chances, transformando o goleiro adversário no cara do jogo e metendo bola na trave e chute perigoso raspando e chance de ouro desperdiçada. E outra é perder tomando os gols que tomou e não criando e não assustando. Tanto é que o Brusque, dos 25, 30 minutos do segundo tempo para frente, pô, ele já parece que tinha certeza que os 3 pontos estavam na sacola. Tal a falta de iniciativa, de explosão, de qualidade, de intensidade do Guarani. Foi isso que nós vimos. Então, a derrota é perigosa, abriu 6 pontos, mas tem 30 ainda em disputa, tem confronto direto, pega, por exemplo, o Avaí em Campinas, tudo isso é verdade. Então, os 6 pontos finalizando de diferença para o 4º colocado, eles assustam, mas muito menos do que o atual momento do time. E olha que ele fez uma alteração que todos nós pedimos, de começar com o Andrigo, de mudar o esquema, de jogar ali com o Sávio mais por dentro e fazer os 2 meias, um chegando, de vez em quando chega o Regis, às vezes chega o Andrigo, um pode ocupar o lado direito. Quando o Sávio cair para a direita, um dos 2 meias fecha como um falso 9. Nós queríamos ver. Só que o conjunto como um todo não funcionou. Não é a alteração, porque depois que ele mexeu também continuou não funcionando. Então, é muito mais preocupante o aparente conformismo do time com as derrotas, o aparente, coloco sempre dessa forma, aparente, a impressão que fica, né, de ter perdido um pouco a ambição pelo acesso,
do que propriamente a pontuação, que é plenamente resolvida com 3 ou 4 rodadas de um bom futebol e de vitórias consecutivas. Então, esses próximos jogos, a contar do jogo do sábado em Campinas contra o Londrina, que vem crescendo de produção, a pontuação mostra isso, esse jogo contra o Londrina vai sim ser um termômetro para a gente entender se o Guarani já acha que está bom permanecendo ou se ele ainda tem verdadeiramente ambição pelo acesso. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Bom, deixa eu aqui cumprir minha promessa aqui, dar uma atenção também para os nossos ouvintes pelo YouTube, @Rádio Bandeirantes Campinas. O José Ragazzi tá mandando aqui que o Guarani também foi prejudicado pelo VAR no jogo contra o Botafogo. Mais participações aqui. Cadê? Cara, difícil aqui. Abraço pro Fernando, tá ouvindo a Bandeirantes. O Bruno Ramalho, vamos subir Bugre, eu acredito. Bugrinos de São Paulo e ABC Paulista. Opa, show de bola, Bruno Ramalho. Júlio, boa noite. Há algum rumor do Daniel Paulista sair do comando do Guarani? Ele apostou em dois meias, Andrigo e Regis, justamente no pior campo para jogar. O Samuel Viana faz aqui uma observação. Verdade, né, CH? Pensando no estilo de jogo com o Regis e com o Andrigo, o campo do Brusque prejudicou um pouquinho, né, a estratégia do Guarani também. O nosso ouvinte aqui, o Niva, tá dizendo que Bem observado, viu, Júlio? Eu concordo com o Samuel, viu, Batistão? Porque é o seguinte, se você tem 2 jogadores de qualidade técnica, como é o caso do Regis e o caso do Andrigo, não dava para testar o esquema nesse campo horroroso, o pior campo do Brasil, o pior gramado do Brasil, o campo do Brusque. Jogadores técnicos precisam de por exemplo, o gramado do Brinco. Então, se eu fosse treinador e fosse testar esse esquema, eu testaria em casa, porque o gramado do Brinco é um tapete, é um negócio maravilhoso, dá vontade até de comer a grama, de tão bela que ela é. Então ali era o lugar correto para tentar esse esquema para ver se ele funciona. Aí o ouvinte faz uma colocação pertinente. Vai testar justamente no pior lugar, achando que vai ter resultado. Mais participações aqui pelo nosso YouTube, @Rádio Bandeirantes Campinas, o Edson. Só lembrando, né, Júlio, que o WhatsApp não está funcionando. Problema mundial com o WhatsApp, com parte com o Instagram. Instagram está funcionando, mas meia boca também. E o Facebook e o WhatsApp estão off. Tudo off. Só o YouTube aqui, ó, o Twitter, o bom e velho Twitter resistindo também, sensacional. O Edson Claudio Lencioni, tô falando igual italiano aqui, todos os nomes. Todos os times que trocaram técnico estão na frente do Guarani. Exemplo, o Vasco, que esteve no Z4, agora está na frente do Guarani, manda aqui o Edson. O nosso outro ouvinte, o Marcelo, tá dizendo que ainda acredita na reação do Guarani. E o outro Marcelo Rodrigues, mais uma mancha na história do Guarani, perder para a aberração do time amador de Santa Catarina, com aquele gramado. Tá bravo aqui o Marcelo. O Robson fala aqui, Júlio. Oi, Robson. O Alanzinho e o Júlio César. O Alanzinho, o Júlio César e o Maxwell precisam de quantos minutos para fazerem gols? Pergunta aqui o Robson. Posso fazer a conta daqui a pouco para você, Robson. Ô, Júlio, o Guarani está dormindo em campo. O Newton Medeiros está dizendo aqui. O João Mosquim, Maxwell nunca vai fazer gol, é fraco demais. O Abimael Costa, ó, deixem o like aí, é isso, Abimael, muito bom. Deixem o like aí, é isso aí, ó, já deixa o like aí no... Você que tá pelo YouTube também. Técnico ruim, jogadores sem vontade, bando de pé de rato, o Guarani, o Bugrino sofre, Carlos Silva. E a última mensagem aqui dos nossos ouvintes é o Carlos, que tá mandando que o Guarani não tem o time bom e o técnico também é fraco. Obrigado pelas mensagens aqui pelo nosso YouTube. Já tem mais do Guarani. Agora são 6 horas e 15 minutos. Trânsito.
Quem trafega pela Moraes Salles perde tempo no sentido centro do Laurão até o cruzamento com a Coronel Quirino e na chegada à Irmã Serafina. No sentido Sousas, problemas desde o terminal central até a Doutor Quirino nas duas pistas. Livelo, o programa de recompensas que você junta pontos e troca por viagens, experiências e até cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Baixe o app ou acesse livelo.com.br/saiba mais. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes. Ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque vai para o novo Coralite Total com tecnologia Balance. O esmalte base água que mantém o branco sem amarelar. Com sua exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais no exterior ou no interior da casa sem descascar. É por isso que eu não canso de falar, hein, gente? Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E Coralite você encontra na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Na Corbela você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, termina hoje a 28ª rodada com o confronto do Remo contra o Coritiba às 8 horas da noite no Baenão. Jogos encerrados, Náutico venceu o Operário 2-1, Brusque passou pelo Guarani 2-0, o Goiás venceu o time do Vitória por 3-0, CRB e CSA 0-0, Avaí venceu o Botafogo 2-1, Ponte e Vila Nova empataram 1-1, Cruzeiro venceu o Brasil 2-0, o Vasco derrotou Confiança 2-1 e o Londrina passou pelo Sampaio, placar de 3-1. Curitiba 53, Avaí 49 pontos, Botafogo 48, Goiás 48, esse é o G4. O Guarani é o 8º colocado com 42, a Ponte a 15ª com 33. No rebaixamento, Londrina 30, Vitória 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas com 16 pontos. Bandeirantes.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Trânsito. Dom Pedro I tem trânsito intenso no sentido Jacareí, na altura do Trevo de Barão e na chegada à rodovia Heitor Penteado. No sentido contrário, tráfego carregado na altura do Santa Mônica e na chegada a Anhanguera. Vestibular Mauá 2022. Acesse mauá.br/vestibular e inscreva-se até 29 de novembro. Provas 17 de novembro ou 5 de dezembro. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Muito bem, são 6h20. Já tem informações da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esporte. Segurem, gente. Não deixa mais nada cair hoje, pelo amor de Deus. Tá tudo caindo. Vamos firme aqui na fé que nada mais vai cair, se Deus quiser. Agora são 6h20. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos lá, informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Tudo bem, hein, Lupe? Tudo bem, Júlio. Ufa. Você tá bem? Tô bem. Graças a Deus. Sempre testando aqui, né? Indo na maciota. Devagar e sempre, né, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta já está em Santa Catarina, porque amanhã entra em campo novamente pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Avaí na Ressacada. Mas é impossível a gente falar do jogo de amanhã ainda, porque o jogo contra o Vila, aparentemente, ainda não terminou. A Ponte Preta, segundo nota que está no site do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, informou que a Ponte pediu a impugnação da partida contra o Vila Nova. A Ponte ingressou hoje à tarde com um pedido de impugnação da partida, alegando erro de direito da arbitragem na marcação do pênalti nos minutos finais do jogo contra o Vila. A Ponte pede a anulação da partida, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, além de solicitar os áudios e vídeos das conversas entre a arbitragem e o assistente do árbitro de vídeo. O pedido foi encaminhado para a análise do presidente do STJD de futebol, o Otávio Noronha. E para trazer um pouco mais de conteúdo para esse nosso bate-papo, porque é uma questão jurídica, e confesso que eu não conheço muito bem, na verdade eu não conheço nada da questão jurídica sobre como isso funciona. Portanto, hoje eu estou com um entrevistado aqui na linha, que durante muito tempo trabalhou na assessoria jurídica da Ponte e é especialista em direito desportivo. O nosso convidado hoje no Bandeirantes Esportiva é o Dr. João Felipe Artioli. Ele que é especialista e atua no direito desportivo desde 1996 e durante 25 anos fez assessoria jurídica para a Ponte Preta. Bastante importante ressaltar. Hoje, o Dr. João Felipe, ele participa como um especialista no direito esportivo, já que ele não presta mais serviços para a Ponte Preta. Dr. João, primeiro eu quero agradecer sua participação conosco aqui no Bandeirantes Esportiva. Boa noite. Boa noite, Lupe. Boa noite, Júlio. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Doutor João, queria que você nos ajudasse a respeito de como funciona, né? A Ponte hoje, então, ingressou com esse pedido de impugnação, que será avaliado pelo presidente do STJD por conta do pênalti que não existiu e foi marcado a favor do Vila. Como que funciona essa situação? Você, como especialista no direito desportivo, acha que
pode ter algo de diferente em relação ao STJD, em relação aos outros pedidos de anulações de partidas que já aconteceram por conta dos erros do VAR? Então, esse é um caso bastante peculiar em relação aos demais casos do VAR. Antes da implementação do VAR, era muito mais claro, ao menos do meu ponto de vista, a interpretação do erro de direito e do erro de fato. Basicamente, o erro de fato consistia na interpretação equivocada de um evento ou dos fatos que ocorreram no evento. E o erro de direito, por sua vez, seria a interpretação ou aplicação errada da regra. Isso ficava muito mais evidente sem o VAR, porque a decisão de campo ali, a interpretação que o árbitro dava para algum lance, ele, obviamente, claramente, se não houvesse dolo, ele seria um problema de interpretação, um erro de fato. O erro de direito seria, então, algo que contrariasse a regra, como foi o caso da partida da Aparecidense, quando tivemos ali o trabalho hercúleo de comprovar uma interferência externa, não existiu o VAR ainda. Então, nenhuma interferência externa poderia ocorrer de modo a modificar a decisão do árbitro em campo, que foi o que aconteceu naquela ocasião. E nesse caso específico da partida Ponte Preta e Vila Nova, chama atenção o fato de que, a partir da implementação do VAR, essa definição, essa diferenciação entre erro de fato e erro de direito, já não ficou mais tão clara, ficou um pouco turva. Por quê? O manual do VAR, ele é muito claro que a decisão do árbitro é a decisão do árbitro em campo. Então, aquela situação Vasco e Internacional, que o impedimento não foi marcado, mas não funcionou o sistema, enfim, para fazer a linha, o árbitro tomou a decisão em campo. Então, isso não seria passível de uma anulação, porque o árbitro continua mandando em campo. E muito além disso, o VAR, ele é um assistente do árbitro. Tanto assim que o próprio manual, o próprio livro de regras, o manual de implementação do VAR, ele estabelece que o VAR ele só vai chamar o árbitro, ou pelo menos assim deveria ser aqui no Brasil, quando for uma interpretação absolutamente equivocada de um lance. Por exemplo, voltando um pouco ao passado, o gol de mão do Maradona. O árbitro não viu, deu o gol, porque do ângulo que ele estava naquele momento ele não viu o toque de mão na bola, então ele teve uma interpretação que o gol foi legítimo. Se naquela Copa existisse o VAR, eles teriam que chamar para que fosse revista a decisão de campo. Então, o erro que o VAR tem que mostrar não é se a decisão foi correta ou para mostrar que a decisão foi claramente errada. No caso dessa partida, a bola rolava, o VAR chamou o árbitro para rever o lance. Analisando as imagens, a princípio, eu tenho como pressuposto que não houve o pênalti de forma alguma. Porque, primeiro, que a bola não pega no braço, e segundo, que o braço está rente ao corpo. Isso foi amplamente noticiado. Então, partindo desse pressuposto, o VAR chamou o árbitro a partir de uma decisão correta, ou, quando muito, de uma decisão que não foi claramente errada, ao contrário daquilo que vem previsto no manual de implementação do VAR no campeonato. Então, dentro desse cenário, é possível dizer, sim, que, de alguma forma, houve erro de direito com a atuação do VAR, entrando na interpretação dada, na interferência do VAR na decisão do árbitro, e uma interferência equivocada, que acabou contrariando a regra e afetou o resultado da partida. Então, nesse contexto, seria possível. Mas conversando com algumas pessoas, no dia seguinte do jogo, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o Renato Marcília, um comentarista de arbitragem durante muito tempo da Globo, jornalista, e ele me chamou a atenção justamente para a regra 5, dos itens 1 e 2 da regra do futebol, sobre a autoridade do árbitro e as decisões do árbitro. E o que fica ali colocado é que o jogo ele é disputado pelo controle do árbitro, que tem autoridade para cumprir as regras. Ou seja, a regra tem que ser cumprida.
E o árbitro ele deve tomar as decisões além da sua capacidade, de acordo com as regras e o espírito do jogo. E um detalhe que tem nesse item é, segundo a sua opinião. E ele foi mais longe. Ele disse que, na condição de ex-árbitro, que atuou, que a definição de posição antinatural, né, no caso da imagem, o árbitro afirmar que não bateu sim no braço, e esse termo, posição antinatural, está na regra do jogo, inclusive, ele não é taxativo. Ou seja, a posição antinatural, ela é, por si só, uma matéria interpretativa. Então, o que é uma posição antinatural para um, pode não ser para o outro. E a partir disso, com a análise da imagem, o árbitro ele pode ter entendido que a bola pegou no braço, lançando mão de toda a tecnologia que eles têm à disposição, e que a localização do braço, o movimento do braço, não seria uma posição natural do atleta, portanto, posição antinatural, a justificar a marcação do pênalti. Particularmente não é a visão que eu tenho. E o pedido de impugnação deve ser feito em 48 horas da publicação da súmula, né, e todas as provas devem ser praticadas num único ato. O Palmeiras, quando ele tentou buscar a impugnação da partida contra o Corinthians no Campeonato Paulista na final, o Palmeiras ele fez um pedido de produção antecipada de provas, que é algo utilizado no processo civil comum e também é permitido na justiça desportiva. Entretanto, a forma célere, o rito procedimental para anulação da partida não permite essa dilação de prazo. E apesar da prova ter sido feita, o Palmeiras não conseguiu impugnação. E também no nosso caso da Aparecidense, nós chegamos com absolutamente todas as provas já constituídas quando fizemos o pedido, e teve uma grande discussão, inclusive, sobre os links. Se os links dos vídeos seriam permitidos ou não, e teve que ser apreciado naquela ocasião pelo Tribunal Pleno, se poderiam rodar os vídeos, passar as imagens. Tudo isso foi feito porque as provas já estavam constituídas. Então, claro que pedir o áudio seria uma condição necessária para prosseguimento, mas é importante que todas as provas já tenham sido produzidas. Apenas vai ser desenrolado o julgamento, se levado ao julgamento pelo presidente do STJD. Dr. João Felipe Artioli, hoje é o nosso entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes. Júlio, companheiros de bancada, fiquem à vontade para as perguntas com o Artioli, especialista em direito desportivo. Pois é ainda um cenário que o torcedor da Ponte Preta está tentando entender, né, doutor João Felipe? Um abraço para você, obrigado por atender a reportagem da Bandeirantes. E eu tenho certeza que os nossos colegas também que têm algumas dúvidas que podem ajudar nesse esclarecimento. Deixa eu fazer aqui um giro de perguntas para o doutor João Felipe Artioli. Começo por você, Carlos Henrique. Qual o seu questionamento para o nosso convidado de hoje, CH? Muito bom ouvir o doutor João Felipe, um grande abraço a ele, um profissional da melhor qualidade, um amigo que a gente fez no futebol. Doutor, a pergunta é a seguinte: o senhor acha possível, eu até acredito que a Ponte tenha pedido isso, mas que se torne público a conversa entre o árbitro e o pessoal do VAR? Porque para mim isso é a chave da solução desse grande enigma. O que eles conversaram e qual conclusão eles chegaram, porque nitidamente qualquer jornalista sério, até o pessoal do Vila Nova ficou constrangido com a marcação do pênalti. O senhor acha isso possível? É palpável que isso possa acontecer? Um grande abraço. Faço suas as minhas palavras, CH, é um prazer falar com você novamente. Eu tenho uma opinião muito certa de que o áudio ele deve ser transmitido, se não para o estádio, como é no campeonato de futebol americano, e pelo menos para as transmissões de TV já seja disponibilizado ao vivo o que está sendo conversado. É importante que o público saiba, essa transparência é importante, porque eu tenho como ponto de vista ainda muito prematuro, porque o VAR ele ainda é recente, de que o erro de direito, que estão se defende, ele vai decorrer agora necessariamente do erro de fato. Se o árbitro vai à cabine do VAR,
é importante saber como estão aplicando a regra. E essa é a grande diferença para quando não tinha o VAR. Agora, seria possível saber de que forma a regra ela é aplicada e se ela está sendo devidamente aplicada. Nesse caso, confesso minha absoluta curiosidade em saber o que foi conversado, né, para justificar essa chamada do árbitro à cabine e a mudança dele de opinião, porque no lance, no decorrer do lance, ele não deu. Então, essa transparência ela é necessária. Entendo que no procedimento perante o STJD, o áudio, ele tem que ser disponibilizado independentemente de pedido. É claro que esse pedido é relevante que ele conste, porque há o argumento jurídico para que não seja apresentado, já que a prova é de quem pede a impugnação. Então, esse pedido ele é condição necessária para o melhor procedimento, ou ao menos para se evitar de alguma forma que não prossiga o pedido de impugnação. Muito bem, Carlos Batista, sua pergunta para o doutor João Felipe Artioli. Batistão. Muito obrigado pela entrevista, doutor João Felipe Artioli. Muito bom ouvi-lo. A gente vai aprendendo, né, e tomando conhecimento. São aspectos jurídicos que dificilmente no dia a dia a gente tem contato. Então é por isso que sempre que possível a gente vai recorrendo aí aos seus conhecimentos para elucidar não só a nossa audiência, mas com nós próprios. A diferença daquele caso da Aparecidense e a Ponte logrou êxito naquela oportunidade é que lá não existiu o VAR. Então teve uma interferência externa e agora existe o VAR. Então aí realmente há uma diferença marcante nesse aspecto. Só vou chamar a atenção aqui de um caso que aconteceu no Série A do Brasileiro. Teve um jogo, 16ª rodada do São Paulo contra o Ceará. Esse jogo terminou empatado em 1-1, mas teve um gol do Pablo que foi anulado. E o São Paulo também ameaçou, não sei se entrou com o pedido de anulação do jogo. O Pablo fez um gol e aí tem que recorrer ao VAR, todo gol tem que ser checado e tal, e anular o gol do Pablo. E depois a imagem mostra que havia teve um toque do defensor do Ceará e, portanto, o Pablo estava em condições legais, porque a bola veio do jogador do Ceará e não no lançamento do jogador do São Paulo. Se o São Paulo entrou com o pedido de anulação, não obteve nenhum êxito, porque o resultado continuou, a partida não foi refeita e o resultado terminou 1-1. Então esse tipo de ação, me parece, doutor Felipe, gostaria que falasse a respeito desse assunto, de que serve muito mais uma ação como essa para cutucar a CBF, para alertar para o problema, para que isso não ocorra mais nas partidas que restam da competição, do que propriamente para obter êxito e a partida ser jogada novamente, você não acha? Boa tarde, Batista, também é um prazer falar com você, é muito bom falar com todos vocês. E eu confesso que em muitos casos acaba sendo exatamente isso, né? A Ponte Preta, recentemente, ela passou por uma situação também de falha de arbitragem, né? Algumas, né, várias, por assim dizer, mas o fato é que é muito complicado justamente separar o joio do trigo, que é erro de fato e erro de direito. O exemplo que você deu, Batista, do São Paulo e Ceará, o São Paulo ele desistiu de impedir. E assim como também ocorreu Sport e Palmeiras, numa disputa, salvo engano, no primeiro turno na Ilha do Retiro, de uma marcação de descumprimento de regra por não marcação de um pênalti claro. E seria talvez o inverso do caso da Ponte Preta, porque, se eu não me engano, foi com o Dudu, foi uma mão clara na bola que interferiu a trajetória da bola, inclusive, e o VAR não chamou o árbitro. Então, em tese, seria um pênalti, então a decisão de campo não seria a correta, ou pelo menos a mais correta na visão do VAR, porque a bola, ele ampliava o tamanho do corpo dele, porque o braço foi para o lado, diferentemente do que aconteceu
com a Ponte, e naquele caso específico me lembro muito dos debates foram no sentido de que, apesar de ele ter ampliado, né, não ser um movimento natural do corpo, a proximidade do jogador do esporte, a velocidade da bola, não permitiria a ele um outro movimento para não pegar na bola. Então, o que eu quero dizer com isso? E a depender de como for conduzido, né, se for dado seguimento ao pedido de impugnação, muito provavelmente pode ser esse o caminho, né, que não deixa de ser uma interpretação e isso levaria ao erro de fato. Mas é uma medida necessária porque esse alerta, né, à CBF, à comissão de arbitragem, é tanto com relação aos fatos que vem acontecendo com a Ponte Preta de equívocos nas decisões, como também para que se aprimore e se melhore o VAR. A função do VAR é mínima interferência para máximo benefício. E nós não temos visto isso no Brasil com o VAR. É máxima interferência e benefício algum praticamente. Valdemir Gomes, Tigrão, Dr. João Felipe Artioli na sua escuta, alguma pergunta aqui para o nosso convidado, Tigrão? Tenho sim, Júlio, principalmente porque é sempre um prazer muito grande a gente conversar com o doutor João Felipe, que é um especialista e que teve grandes participações aí e grandes vitórias à frente do departamento jurídico da Ponte. A gente até brincava aqui que quando a Ponte não ganhava dentro de campo, mas nos tribunais era líder do campeonato, fazia muitos gols e o doutor João Felipe era o responsável. Então é sempre muito bom conversar com uma pessoa que sempre nos atendeu muito bem, que tem a competência dele, não é? E que é um profissional realmente de altíssimo nível. Então, doutor Felipe, é o seguinte, eu estou aqui tentando encontrar, eu sei que há uma linha tênue, frágil, mas difícil de ser visualizada, até porque ela é muito tênue, entre o que se pode ser chamado de erro de direito e erro de fato, né? E eu estive aqui tentando, se me fosse dada a função de montar a estratégia para que a estratégia de defesa da tese da Ponte, para que ela fosse comprovada, eu partiria para o seguinte lado: o VAR, ele é uma interferência externa, permitida, autorizada pela regra, quando ele entra em cena para corrigir um erro praticado pela arbitragem de campo. Ponto. Neste caso, ele entra em cena, interfere e, ao invés de corrigir um erro, ele induz ao erro. Não estaria havendo aí um desvio de função? Não estaria havendo aí algo que está fora daquilo que é o objeto de ação para o qual o VAR foi criado, doutor? Seria uma tese a ser defendida para tentar, exatamente em cima de algo praticado diferente daquilo que é a real função do VAR, por este caminho, tentar de alguma maneira caracterizar o erro de direito por este desvio de função, se é que assim podemos chamar? Um abraço para o senhor. Um abraço, Tigrão, prazer também falar com você. E eu vou ser bem resumido, você disse tudo. Exatamente esse seria o caminho. Essa interferência do VAR, ele deveria somente ter ocorrido se a decisão não fosse correta. É claro que um contra-argumento viria: decisão correta ou incorreta, ela decorre necessariamente de interpretação. E interpretação é erro de fato ou uma questão de fato, por assim dizer. Então, a grande questão aí é, juridicamente falando, tá? O erro de direito não seria mais pura e simplesmente o descumprimento de regras ou a violação de regras, mas a implicação, a aplicação dessa regra de forma equivocada a partir do momento que está se revendo uma decisão tomada em campo. Então, se o VAR
tem que chamar somente em situações claras, em situações grosseiras, por assim dizer, essa interferência ela foi indevida, portanto, ela seria ilegal ou irregular, ou, enfim, contra os regulamentos, né? Essa é a visão que eu tenho, porque o protocolo da FIFA, até aqui me lembrando, ele fala o VAR ele atua quando o erro ele é claro e inquestionável. Isso foram palavras do Marcília. É assim que funciona o protocolo. Então, por esse viés, poderia sim dizer que houve o erro de direito, porque o VAR ele atua no momento inoportuno. Entretanto, o protocolo do VAR ele é um auxiliar do árbitro. E se ele é um auxiliar do árbitro, ele funciona, por exemplo, como bandeirinha. O bandeirinha ele pode, muitas vezes, marcar um pênalti, marcar um impedimento, e depois o árbitro tomar a decisão, ele, conversando com o bandeira ou não. É o que aconteceu no caso. Então, justamente por misturar como você bem colocou, é uma linha, já era tênue, agora ela é quase imperceptível entre o erro de fato e o erro de direito. Qual é a origem do erro de direito? Ele acaba sempre caindo no erro de fato. E aí nós vamos para uma interpretação, para um entendimento ou decisões novas do STJD sobre esse tema. E tomando por base todas as últimas decisões, principalmente Palmeiras e Sport, que foi até um pouco mais clamoroso do que São Paulo e Ceará, fica a impressão de que a tendência é de que o pedido não prosseguirá, porque justamente vai cair na questão da interpretação. Mesmo chamado árbitro review, ele tem essa autonomia pela regra 5 de manter a decisão dele ou de modificar. E se lançando mão de toda a tecnologia e debatendo com os demais colegas, eles entenderam que deveria ser marcado o pênalti, vai entrar necessariamente na questão do erro de fato, por questão de interpretação do árbitro sobre o lance. Muito bem, estamos aqui conversando na Bandeirantes com o especialista em direito esportivo, advogado, ex-advogado da Ponte Preta, Dr. João Felipe Artioli. Antônio Lupe, mais alguma dúvida aqui ou podemos liberar o Dr. João Felipe? A gente acha que pode liberar o Dr. João Felipe, porque acho que ele esclareceu alguns pontos importantes que muitos torcedores tinham dúvidas desde a partida entre Ponte e Vila no sábado, ali madrugada ferveu, domingo também, hoje também, sobre o que a Ponte poderia fazer. E acho que o doutor João Felipe deu uma luz aí a respeito do que pode acontecer, já que a Ponte, repito, entrou com pedido de impugnação da partida no STJD, e agora o presidente do STJD é quem vai analisar o caso. Vou pegar o nome dele aqui, Otávio Noronha, presidente do STJD. Júlio. Oi, Tigrão, pois não? Não, é só em cima exatamente da experiência, tantas vezes ter estado lá no STJD, do doutor João Felipe. Eu só queria, para finalizar de minha parte, se você me permite, perguntar para o doutor qual é o rito processual a ser seguido agora. Aí já não é mais, nós não estamos mais falando de uma possibilidade do julgamento de mérito, né? Do pedido da Ponte ser bem sucedido e lograr êxito ou não. Estou falando quais seriam os próximos passos agora, visto que o pedido da Ponte foi encaminhado ao presidente do STJD. O que é que ele faz agora? Se ele acatar, aí ele manda para o pleno e marca um julgamento, ou de ofício ele já descarta qualquer possibilidade de dar provimento ao pedido da Ponte, doutora? Tigrão, eu não sei no que consiste exatamente o pedido da Ponte Preta, mas acredito eu, ou pelo menos assim seria feito, para que não fosse homologado o resultado da partida, né, que a partir disso, homologado o resultado é uma outra discussão, uma outra briga. Então esse seria o primeiro pedido. Então o presidente do STJD ele recebe o pedido de impugnação, ele vai apreciar os pedidos, que seriam os primeiros pedidos a serem decididos, deferidos por ele. O passo seguinte seria, claro, né, além de deferir esses pedidos, se ele recebe ou não a impugnação. Se ele receber o pedido de impugnação, é sorteado um relator. Esse relator vai determinar a intimação, a citação da parte contrária, da Procuradoria para se manifestarem, e vai ser colocado em pauta de julgamento.
Se o presidente do STJD ele não aceitar o pedido de impugnação, é discutível, né? Não há um meio de recurso específico para esse tipo de decisão. Então, em tese, acabaria já nesse pedido. Em outros casos, houve tentativa de recurso por algo que é chamado de medida inominada, mas em todos os casos, sem exceção, foram indeferidos esses recursos, porque não é efetivamente um meio de recurso. Então, esses seriam os caminhos. Ou indefere de plano o procedimento, ou recebe o pedido e distribui sorteia um auditor que vai, então, tomar todos os riscos de citação, manifestação das partes contrárias, da própria CBF, dos árbitros, e aí sim levar a julgamento, que é feito necessariamente pelo pleno do tribunal, não é feito por nenhuma das turmas de auditores, é feito pelo pleno, e o recurso, eventualmente, que tiver que ser feito, ele também, que também em tese não caberia, para o próprio pleno, ou então discutir na FIFA. Tá certo. Doutor João, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Bandeirantes Esportiva, sempre uma alegria, um prazer ouvir o amigo, e já aqui em público, o doutor João Felipe Artioli volta na Rádio Bandeirantes para falar sobre Clube Empresa, né? Sobre Clube Empresa, que está sendo aí a nova moda, né? Da questão da nova administração dos clubes, e o doutor João também é especialista. Já fica o convite aqui com você, viu, doutor João? Já está aceito. Alguém me chamou? Você dava a ficha aí do Dr. João Felipe no começo do programa. Claro que eu não quero chamar o Dr. João Felipe, que virou um amigo, de experiente. Mas ele tem de carreira exatamente a minha idade, cara. Eu fiquei impressionado, porque o Dr. João Felipe parece muito jovem. E Júlio, só uma coisa. Desde 96 é o escritório, começou com o Reginaldo. Eu faz menos tempo, eu me formei em 2007. Tá, que susto, porque você é jovem. O escritório do Dr. João presta serviço, e ele, nos últimos anos, inclusive, Dr. João Felipe Artioli faz parte do hall dos advogados desportistas, porque conseguiu anular a partida entre Ponte e Aparecidense, fato único no futebol brasileiro. Confere, doutor João? Belo inglês, hein? Precisamente. Obrigado. Belo inglês, pô. Hall é nova pra mim. Hall. Obrigado, doutor João. Sempre um prazer ouvi-lo aqui. Mais uma vez, obrigado por destinar o seu tempo para esclarecer algumas dúvidas do torcedor da Macaca em relação a mais um erro contra a Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite a todos. Novamente fica aqui meu agradecimento por mais essa participação. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tá aí, portanto, aí o doutor João Felipe Artioli. Júlio, amigos da bancada, ouvintes da Rádio Bandeirantes, acho que agora a gente vai ter que usar aquele termo que Carlos Henrique adora. Vamos aguardar o que o presidente do STJD vai fazer em relação a esse pedido de impugnação da partida. Pois é, o requerimento foi recebido pelo doutor Otávio Noronha, né? Então, nos próximos dias estaremos esperando aí por uma resposta, e é claro que a gente vai trazer em detalhes aqui para os nossos ouvintes ponte-pretanos. Bom, o Batistão tem um recado na sequência, temos informações do trânsito também, temos que aqui colocar ordem no Bandeirantes Esportiva. E o WhatsApp voltou por 2 minutos, viu, gente? 2 minutos que ele sobreviveu, voltou, mas já caiu de novo. Então já eu vou pensar aqui no modo de ter o Fala Galera e receber aqui a participação dos nossos ouvintes para a sequência do programa. Mas antes, informações do trânsito. Trânsito. Francisco José de Camargo Andrade tem trânsito intenso no sentido Castelo, da Imperatriz Leopoldina até a chegada ao Balão. Luiz Ismânio também tem lentidão na chegada à Praça Tiro de Guerra. Pela Alberto Sarmento, motorista reduz a velocidade no sentido Lix da Cunha até a Governador Pedro de Toledo. Quem ama a tranquilidade escolhe os tubos e conexões Tigre, que levam água para toda a casa com segurança e durabilidade há 80 anos. É por isso que quem ama a tranquilidade ama a Tigre. Carlos Batista. Muito bem, 6 horas e 53 minutos. Estamos aqui no ar com o Bandeirantes Esportiva. Dá para passar a régua aí só no noticiário do futebol rapidinho, Antônio Lupe? Opa, sim. Temos informações a respeito do futebol, porque hoje a Ponte finalizou a sua preparação para o duelo contra o Avaí, amanhã, 7 horas da noite, na Ressacada. A Ponte tem muitos problemas, principalmente no sistema defensivo.
porque o Ryan não joga. Ryan está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Cleilton saiu machucado no duelo contra o Vila. A Ponte não divulga, mas a informação que tem, não viajou. Então, os zagueiros que estão à disposição do Gilson Kleina hoje: Ednei, que voltou recentemente de lesão, Fábio Sanches, Gustavo Cipriano, jovem formado no Santos, que ainda não jogou nenhuma partida como profissional, nem no Santos, nem na Lazio, nem na Ponte, e o DG, o Douglas Mendes, 17 anos, zagueiro formado na base da Ponte Preta. Fábio Sanches é titular. Agora, a dúvida é em relação ao companheiro de zaga do Fábio Sanches, até pelas poucas opções que o Kleina tem para o sistema defensivo. Na lateral direita, o Albuquerque também há dúvida. Acredito que não vai jogar e o Kevin deve ser mantido. E no ataque, a presença ainda do João Veras, já que o Rodrigão se recupera de uma grave crise de amidalite que impediu o atleta de jogar as últimas 3 partidas. Então ainda é um time com muitos pontos de interrogação para o duelo contra o Avaí. Lembrando que a Macaca, com a vitória do Londrina, ela tinha 6 pontos de vantagem para o primeiro time dentro do Z4. Com o empate com o Vila, essa diferença caiu para 3 pontos e a Macaca precisa de um bom resultado contra o Avaí na ressacada para respirar um pouco mais aliviada na Série B, Júlio. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Vamos ver se vai agora, né? Hoje tá complicado aí a comunicação. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando naturalmente da Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100-6609. Hoje o WhatsApp não está funcionando, mas você já ouviu aí, né? O Júlio Nascimento falando, ele voltou por 2 minutos. Daqui a pouco ele vai voltar e você poderá entrar em contato com a Concede. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Compareça lá no escritório, que fica na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas, para tomar um cafezinho, conversar, entender o processo que realmente a Concede coloca à sua disposição, o tipo de serviço que ela vai fazer. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. Concede. São 6h56. Carlos Henrique, quero suas considerações. Falamos muito de arbitragem, né? Sobre essa situação do VAR. Mas eu quero saber de você sobre o resultado da Ponte Preta contra o Vila Nova e também as suas impressões depois da entrevista aqui com o Dr. João Felipe. Bom, excetando o pênalti, e eu vou ser muito sucinto e objetivo no meu comentário, porque para mim o que aconteceu na partida é caso de polícia, né? Por isso que eu tô louco de curiosidade para ouvir o bate-papo, a comunicação do árbitro com o pessoal do VAR. Para mim aí tá a caixa de Pandora. Aí é o segredo da situação, né? Mas vamos tirar isso de lado. A Ponte jogou muito mal, com exceção da maravilhosa falta cobrada pelo Rafael, um verdadeiro tiro pro gol, um golaço, mais um dele, né? Realmente ele tá numa fase muito boa, esse rapaz que começou titubeante e tomou conta da posição. O resto não funcionou, não é? Por merecimento, por futebol apresentado, o resultado correto, na minha modesta opinião, foi o empate. Mas não da maneira que foi, porque a Ponte foi assaltada, literalmente, esportivamente falando. Eu só tenho uma coisa para falar. Alguém tem que encostar no seu Moisés, que tem muito crédito, que é o melhor jogador do time, e mandar ele soltar a bola. Passa a bola, Moisés. Você é um cara que tem muito crédito, é você e mais 10.
Agora, não precisa fazer aquilo que você tem feito, não no jogo contra o Vila, nas últimas partidas. Esse individualismo, ele cabe em alguns momentos. Eu vi você decidir muitos jogos para a Ponte, aliás, frase utilizada por mim, que você quebrou o galho da Ponte muitas vezes nesse campeonato, mas ultimamente você está exagerando. Então, menos, passa a bola e fica melhor para todo mundo. Não acho que foi culpa dele direto, porque ele errou realmente em 2 lances que originaram o pênalti, né? Pênalti não, né? Porque não foi pênalti. Na invenção da arbitragem, no assalto que a Ponte sofreu, na indecência que aconteceu no Majestoso. Mas passa a bola, Moisés. Você é um grande jogador, é o principal jogador do time e não precisa ir por esse caminho. Eu não estou dando conselho porque eu não sou ninguém para dar conselho para você, mas passa a bola, Moisés. Valdemir Gomes, quero te ouvir também sobre a Macaca, Tigrão. Atenção, hein? A comunicação hoje diferenciada. Valdemir Gomes está conosco para falar sobre a Macaca. Já vem o Tigrão, então. Pois não, Batista, quero te ouvir também. Pô, tem o WhatsApp aqui, cara. Eu tô com medo, hein? Fui abandonado por Tudo todos. que pode acontecer. Ô, Júlio. Próximas horas. Opa, voltou. Ô, Júlio, voltou aqui, hein? Acho que o WhatsApp tá voltando também, hein? Tô sendo abandonado por todo mundo aqui. Pois não, Tigrão? Eu acho que tá voltando também. Bom, eu tive a oportunidade de comentar a partida e vim pontuando ao longo do jogo que a Ponte não fez um bom espetáculo, não teve uma boa produção, não teve desempenho. E o time foi um time inocente, um time irresponsável, porque independentemente dessa excrescência da arbitragem, essa coisa profundamente lamentável, nojenta, criminosa que aconteceu, eu não vou me estender mais aqui porque é domínio público e o reflexo está aí nas redes sociais. Também teve um programa pós-jogo, aliás, brilhantemente comandado pelo Felipe Diniz, onde eu, claro, ainda trabalhando dentro do nosso jogo aberto e dando uma corujada, o Paulo César de Oliveira esmiuçou durante 15 minutos o lance. 15 minutos do programa foram destinados à interpretação desse lance aí que arrebentou com a Ponte, né? Só para você ter uma ideia. E qual foi a conclusão? Erro da arbitragem. Agora, se nós entrarmos aqui na questão houve intenção, não houve intenção, tem má fé, não tem má fé, tem esquema, não tem esquema, nós vamos ficar aqui falando ao vento, jogando palavras ao vento e sem conseguir provar nada. A impressão que se tem é que há um complô contra a Ponte. Porque contra o Cruzeiro lá teve pênalti no Moisés, o juiz nem consultou e nem foi chamado a atenção pelo VAR, né? Aí na última partida, pênalti inexistente também. Agora outro pênalti inexistente. Bola na mão, mão na bola, agora é bola na coxa. Bola na coxa. Eu vou sugerir para a diretoria da Ponte que faça um time de amputados. Aí não tem mais pênalti. Joga todo mundo sem braço. Todo mundo sem braço, sem mão. Aí, vamos ver se o time consegue correr, saltar, né? Porque tem a questão da aerodinâmica do corpo. É a única alternativa que eu vejo. Porque a bola passou a 1 palmo da mão, do braço, do antebraço de qualquer atleta da Ponte, o VAR chama, pô. E quando é a favor da Ponte não chama. Então eu não sei se existe. Como é que eu vou provar isso? Estou dizendo que eu fico com a impressão de que existe um complô. De que existe aí algo orquestrado para derrubar a Ponte. Se é para beneficiar terceiro ou não. Então eu não vou me aprofundar nisso por não ter provas. Eu estou dizendo que é impressão, só isso. Só impressão, não estou afirmando nada não. Mas ela é muito forte. Porque o fato é recorrente, já está dando bandeira, já está chamando demais a atenção, e a Ponte tem aí minimamente 15 pontos tomados na mão grande desde a primeira rodada. No mínimo, 15 pontos. Com os 32, 33 que ela já tem, vê onde que ela estaria com 48. Então, tenho falado muito aqui que o elenco foi mal formado, tenho falado muito aqui que o time é ruim, tenho falado muito aqui que a diretoria não conseguiu fazer um planejamento,
que ela em alguns momentos, ou em quase todos eles, ela é omissa, mas eu não posso deixar de colocar aqui que não me lembro, desde que estou na profissão, de um ano, de um campeonato onde a Ponte tenha sido tão furtada, futebolisticamente falando, como neste Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. Algo que a gente não viu, por exemplo, no Campeonato Regional. Arbitragens, um erro aqui, outro ali, mas nada assim tão flagrante, né? Tão concreto de um lado só, né? Uma coisa sistemática, isso que eu queria dizer. E o jogo, por que eu acho que o time da Ponte foi um time burro, foi um time inocente, foi um time às vezes indecente? Porque ganhando o jogo e sabendo que tá todo mundo querendo ver a Ponte queimando no fogo do inferno, não pode dar moleza, pô. E a Ponte, nos últimos minutos antes do pênalti, isso eu anotei, não é estatística de site nenhum, sou eu mesmo que fiz as anotações, a Ponte devolveu gratuitamente a posse de bola para o Vila Nova para que ele viesse para cima, até que houve aquele maldito cruzamento, 11 vezes consecutivas, 11 vezes sem conseguir dar 3 toques na bola. Tomava, vinha e devolvia. O senhor Moisés, metade dessas 11 aí, próximo disso, ele é que tentou driblar no local errado, contra 3, sem velocidade, sem convicção, à base de ponta raio-x, que quer passar pelo meio do adversário. Então metade foi o Moisés que devolveu de graça. E aí vem o Vila de novo. E aí, toca essa bendita dessa bola, pô. Esconde a bola com o corpo, toma uma falta. Esconde a bola com o corpo, chama uma falta. Toca. Leva lá na bandeirinha de escanteio e fica em 3 protegendo ela. A regra permite, ela não proíbe isso. Faz lá uma casinha, um montinho ali, uma igrejinha, e fala pros caras, vem, entra aqui, pô. Fica em 3 lá, ganha 1 minuto e meio ali. E depois ainda chuta no pé do cara para ganhar um escanteio. Não, a Ponte não ficava 10 segundos com a... Mas que 10 segundos? Nem 5. Então, não que ela tenha merecido o castigo por um erro de arbitragem. Teria que ter sido de forma lícita. Mas, tecnicamente, tivesse o Vila Nova empatado de forma legal, a Ponte teria merecido, sim, o castigo de mais uma vez tomar gol depois dos 50 minutos do segundo tempo, porque o time é um time irresponsável. É um time que não tem inteligência. E aí eu não posso botar na conta do treinador. O jogador tá lá dentro, o treinador nem no banco tava. Ele sabe que o jogo tá acabando, que a vitória é de transcendental importância para a permanência. Teria 35 hoje, estaria aí a 3 vitórias em 10 jogos, né? Agora vira esse sufoco. O Londrina, que ganha o jogo, está só a 3 pontos. A Ponte está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, num jogo como esse daí, não pode mais ter jogo. Não pode. Dava a impressão que a Ponte estava com 6 jogadores em campo, que eles pegavam a bola e não tinha para quem jogar, tinha que devolver para o Londrina. Valoriza essa bendita dessa posse de bola. Gela a bola. Tá faltando segundos. Aí o Londrina foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. De todas as vezes que nem o Vila Nova, não o Londrina, nem o Vila Nova acreditava. Ele já estava entregando a rapadura, porque correu muito, porque foi melhor do que a Ponte, muito melhor do que a Ponte no primeiro tempo, mas ele cansou. Os caras já estavam entregando a rapadura, mas a Ponte não se deu por satisfeita enquanto não tomou o gol. Então, castigo seria merecido. Não foi pela total falta de equilíbrio e de acerto, para não dizer outra coisa, da arbitragem. Pelo erro grotesco da arbitragem desse tal de VAR, que para mim vai acabar com o futebol. Essa jabuticaba que enfiaram aqui só no Brasil, esse jeito de se aplicar essa ferramenta. É isso. Então, foi por um erro, e aí não dá para dizer mereceu. Mas o Vila Nova tivesse cruzado uma bola, acertado uma cabeçada e feito o gol de maneira lícita,
teria sido um castigo merecido por essa falta de juízo, de inteligência e de um pouquinho de estratégia da equipe dentro de campo, numa partida que nós dizíamos aqui, que até agora, até esta rodada, 28ª, que acabou, tem mais um jogo hoje, era o jogo mais importante da Ponte na competição, porque era a hora de se definir se vai ou se fica e contra um concorrente direto. Maravilha, Batistão. Algum ponto que você queira acrescentar sobre a Ponte Preta, Batista? Daqui a pouco o CB volta, então, para mais participações aqui. Oi, Júlio. Oi, Batistão, agora sim. Agora sim, estamos no ar. Antes quero dar aqui um recado importante. Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e público em geral. Produtos como álcool gel, 70% pelos melhores preços. E tem ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Atenção para a loja mais recente, inaugurada e já funcionando, para atender especialmente o pessoal do Ouro Verde. Anote aí o endereço, é Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, no distrito de Ouro Verde. Repito o endereço, Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde. Muito bem, 7h10. Você acompanhando aqui o Bandeirantes Esportiva, agradecendo aqui as mensagens também pelo nosso YouTube. O João Mosquim está dizendo que no melhor jogo do final de semana, Liverpool e Manchester City, o VAR também errou. Pois é, cara, o VAR tem errado bastante, principalmente no futebol brasileiro, né? Claro que na Europa, em alguma situação vai errar, mas aqui os erros são operacionais em muitas situações. Isso que deixa a gente um pouco frustrado aí com o árbitro de vídeo. A ferramenta é boa, né? Agora o problema, às vezes, é de quem opera essa ferramenta. O Fernando Belo mandando mensagem aqui também pelo nosso YouTube. Tá dizendo que tem que mudar o disco. Abimael Costa, o maior problema que pênalti dado não foi pênalti. Nem a bola bateu na mão do jogador. Isso que está sendo discutido, se tivesse dado pênalti, realmente não aconteceu, não estaria sendo reclamado. Acorda. Não entendi, Abimael, a mensagem dele aqui, enfim. O Milton Fonseca, boa noite, Júlio. Sábado, 2 pontos contra o CSA, 1 ponto. Pontos tirados pelo VAR, contra o Cruzeiro também 1 ponto. E o VAR nem consultado. O Milton Fonseca que faz a matemática, né? Dos jogos que a Ponte Preta aí saiu reclamando do árbitro de vídeo. Bom, Antônio Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Macaca no destaque final, né? Mas fique por aí, porque de repente aqui o ouvinte pode ter alguma indagação para Vossa Excelência, ok, Lupe? Eu tô sempre aqui, sempre a serviço do rádio, Júlio. Volto a qualquer momento e também no destaque final. Maravilha. Bom, Júlio, só completando aqui sobre a Cirúrgica Popular, falei da loja na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, especialmente para a população do Ouro Verde. E tem também a loja que eu venho falando aqui desde o ano passado, na Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao UPA do Carlos Lourenço. Atenção para o Disque Entregas da Cirúrgica Popular, 3295-5188. Você pode chamar pelo WhatsApp 99960 66 73 99960 66 73. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega Cirúrgica Popular. Bandeirante
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo, um jogaço, inclusive, na Série A do Campeonato Brasileiro, sábado, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino jogou contra o Corinthians. O jogo terminou empatado 2-2. O Bragantino foi a campo escalado pelo técnico Barbieri, com Cleiton no gol, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido. Depois Gabriel Novaes, Jadson, Eric Ramírez, depois Edmar, Prachetes, depois Martínez, Arthur, Coelho e depois Elinho, Ítalo, depois Hurtado. Já o Corinthians, o técnico Silvinho foi a campo com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantijo, Adson, depois Adson, William, depois Gustavo Silva, Renato Augusto, Juliano, Gabriel Pereira, depois Luan e Roger Guedes. Os gols: Luan Cândido e Hurtado fizeram 2-0 para o Red Bull Bragantino. Renato Augusto fez 2-1 e Gustavo Silva, o Mosquito, empatou para o time do Corinthians. Quem apitou foi Flávio Rodrigues de Souza. Final de jogo: Red Bull Bragantino 2, Corinthians também 2. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Muito bem, são 7h17, aqui atendendo os nossos ouvintes pelo YouTube. Hoje é diferente, hein? Instagram tá de volta, o Facebook também voltou, o WhatsApp ainda não. Então, mandando aqui as mensagens do YouTube. Pois não, Batista?
Vamos falar de coisa gostosa e que tem história para contar. Nico Paneteria, desde 1973, levando sabor e qualidade para cada um de seus clientes. Lá você encontra um ambiente aconchegante, preparado para receber você 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E eu vou dar aqui algumas sugestões para você dar uma passadinha por lá. Sempre aberta 24 horas por dia. Deliciosas sobremesas preparadas para você. Almoço de segunda a sábado das 11h30 até às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E os finais de semana e feriado ainda tem o buffet de café da manhã. E toda semana um salgado diferente com precinho especial para você aproveitar. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Novidade no pedaço. O Espaço Kids está de volta nos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Se liga nos horários. Sexta, das 19 às 23, sábado e domingo, das 9 até as 14 e das 19 até as 23 horas. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991 14 69 64. 991 14 69 64. Ou então peça pelo iFood Rap. É fácil, é rápido. Nico Paneteria, localizado no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Pô, se a gente tá irritado hoje, sem WhatsApp, com o Instagram e Facebook voltando depois só de 7 horas, imagina você, Mark Zuckerberg, que perdeu 6 bilhões de dólares e não é mais o quarto homem mais rico do mundo. Bill Gates voltou para a posição 4 e o Mark Zuckerberg perdeu nada mais, nada menos do que 6 bilhões de dólares. Pô, é muito dinheiro, cara. Deve estar cuspindo marimbondo lá nos Estados Unidos hoje. Mas o que o sistema, a plataforma dele prejudicou também pessoas, né? Porque existem inúmeros estabelecimentos que dependem do WhatsApp para os pedidos, para fazer a movimentação, a transação comercial da empresa. Então, eu dei uma passada de olhos aqui, pessoas reclamando que tiveram prejuízos terríveis com a queda do WhatsApp. Inclusive na bolsa, né, Batista? As ações do Facebook caíram 5%, né? Muito dinheiro. Então veja como que são as coisas, né? A modernidade, todo mundo fica pendurado nisso e quando cai, aí acaba afetando. E não é só o Brasil, né? Isso aí é o planeta. Não tem para onde correr. É isso. Aqui um abraço pro João. Na NFL, que é o futebol americano, tem VAR. Também ocorrem erros terríveis e decidem os jogos. Tem um ponto na NFL que lá eles respeitam, né? A central, o VAR do futebol americano, ela fica em Nova York. E aí quando tem uma divergência sobre a imagem não é clara, prevalece a marcação do campo. Mesmo que às vezes se tenha uma impressão de que, sei lá, num lance de pênalti, por exemplo, teve um toque de mão, só que não tem um ângulo muito claro. Prevalece a marcação do campo. Por exemplo, apesar de que no lance de sábado, depois analisando as imagens com clareza, daria para ver que não foi pênalti mesmo pelo VAR. O tempo que ficou debatendo o árbitro ali com quem estava operacionando o árbitro de vídeo demonstrava uma divergência. Então, nesse caso, a marcação do campo deveria ser mantida. E a marcação do campo, no sábado, não foi pênalti, né? O árbitro deixou o jogo seguir. Só depois lá que ele foi marcar o pênalti. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Eu falei agora há pouco da Nico Paneteria e acabei me esquecendo, mas nessa semana, hoje é dia 4, de 7 a 10 de outubro, atenção, hein? Tem o primeiro festival de esfirra. Você gosta de esfirra?
Então é essa semana, começa dia 7, vai até o dia 10, se liga aí nos sabores, presunto e queijo, calabresa, brócolis, carne, marguerita e tem também Romeu e Julieta. E dia 12, que é o dia das crianças, tem a Patrulha Canina, olha que legal, hein? Tem muitas brincadeiras das 9 até as 12h30 no buffet de café da manhã. Segundo o piso da Nico, tá? Só chegou numa padaria ali na Nico, é só subir, tem uma escadona bonita. Anota aí na sua agenda para não esquecer, leva a criançada lá. Dia 12 de outubro, das 9 da manhã até as 12h30. Portanto, Patrulha Canina na Nico Paneteria. Aê, muito bom. O Antônio, é isso mesmo, Antônio. Tá dizendo aqui, o Júlio pergunta pro Marquinhos se o técnico do Guarani está preparado para ser chamado de burro no sábado. A torcida volta agora, né? Muda tudo. Porque o técnico do Guarani, Daniel Paulista, agora vai sentir a atmosfera do torcedor ali no Brinco de Ouro. E desconfio até que em algum momento ele seja cobrado, assim, pelos torcedores pela entrada do Alan Victor, né? Tem se falado tanto nisso e o torcedor quer ver mais do Alan Victor dentro de campo. Inclusive tem uma pergunta aqui para você também do nosso YouTube, CH. O Ricardo tá dizendo aqui, ó, o quanto muda a presença do torcedor para vocês na relação do Guarani com o Daniel Paulista? Ele será mais cobrado? Como é que vocês enxergam isso? E aí, CH, qual a sua opinião sobre esse assunto? Vai ser mais cobrado, né? Aliás, a gente desacostumou com tudo isso, né? E eles também. Com certeza a torcida aqui, pela rede social, eles já se pronunciaram muitas vezes, a gente sabe. A gente é uma caixa de ressonância aqui também. A gente aborda, porque toda hora isso chega na rede social, tanto da rádio como individual de cada comentarista, de cada membro da equipe. Com certeza muda. Aliás, o que mais muda é a presença da torcida, porque é a razão do futebol, né? Vai ser muito legal a partir do final de semana contar com a presença da torcida. Com certeza muda todo o aspecto, positivo e negativo também. O Milton Fonseca está dizendo que o Tigrão é um dos melhores comentaristas do rádio brasileiro. O Diego Medeiros está perguntando para o Tigrão se ele buscaria o Rodrigo Pastana, que hoje foi demitido do Cruzeiro. Se você buscaria, Tigrão, Rodrigo Pastana para comandar o futebol do Guarani. Atenção, hein? O que ele pergunta, Júlio? Chegou ruim aqui? Se você buscaria o Rodrigo Pastana para voltar ao Guarani. Ele foi demitido hoje do Cruzeiro. Não voltaria, não. Gosto muito aí do atual executivo de futebol do Guarani. Eu acho que o problema não é por aí, não. O Guarani está muito bem servido. É o José Inácio. Júlio, aqui é o José Inácio da Praia Grande. Assistiu o jogo entre Confiança e Vasco. Nos gols do Vasco não pediram VAR. Para mim teve um pênalti contra o Vasco e o VAR não entrou. Foi muito polêmico esse jogo também do Vasco da Gama. Impressionante. O nosso ouvinte aqui, Gilimite. Essas casas de apostas para mim mandam e desmandam. Tem muito interesse nisso. Muita gente que trabalha. Não quer, muita gente que eu conheço não quer trabalhar porque acostumou a ganhar dinheiro fácil com as casas de apostas. Manda aqui o nosso ouvinte. Também pelo YouTube. Eu não sei nem como é que joga, Júlio. Depois você precisa me dar um curso aí, viu? Sim. Dá pra ganhar dinheiro com isso aqui, viu, Tigrão? Dá, né? Dá, opa. Mas eu não tenho costume de apostar em futebol brasileiro, não. Vou mais pro futebol internacional, futebol americano. Mas já pegou uma boladinha, Júlio? Já deu pra viajar aí pro litoral só com isso, hein? É mesmo? Fazendo as escolhas certas aí, dá certo, logra êxito. Só não pode combinar com o juiz, né, Júlio? Não, aí é crime, né? Aí é crime. Vamos aos destaques finais aqui no Bandeirantes Esportiva. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Começamos com o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio Nascimento, lembrando que os jogadores do Guarani pensam agora na partida contra o Londrina, sábado às 4h30 da tarde. Guarani que está a 6 pontos do G4 do Campeonato Brasileiro e acumula 3 jogos sem vencer na competição. 8º lugar com 42 pontos conquistados. Bidu e Thales, que não participaram do jogo em Santa Catarina, já estão à disposição do treinador.
E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Delegação da Ponte Preta já está em Santa Catarina. Amanhã, 7h da noite, a Ponte joga contra o Avaí na Ressacada. No primeiro jogo, no Moisés Lucarelli, empate sem gols em 0-0. Problemas para o técnico Gilson Kleina, que não vai poder contar com Ryan e Cleilton do sistema defensivo, além do Thiago Lopes, que está no departamento médico. Albuquerque também deve ser desfalque, Kevin deve ser mantido no time. A Macaca vai em busca dos 3 pontos para se distanciar do Z4 da Série B. E para quem não acompanhou, a Ponte Preta ingressou com um pedido de impugnação da partida contra o Vila Nova por conta do pênalti marcada por time goiano. O pedido será analisado pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Carlos Henrique, um abraço para você. CH, o seu destaque final, ainda sem WhatsApp, hein, CH? Vamos continuar sem WhatsApp. Fica aqui a sugestão, não é conselho não. Atenção, assessoria de imprensa da Ponte. Procurem todos os meios de comunicação esportiva desse país. Não baixem a guarda. Todo jornalista sério desse país vai concordar que a Ponte foi assaltada. Não percam a força. Grande mobilização vai fazer e vai repercutir. Não desistam. Boa noite. Valdemir Gomes, seu destaque final, um abraço para você, Tigrão. Um abraço, meu Júlio, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, e o recado aqui vai para todos os árbitros de relva e de gabinete. Lembrem-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na terra haverá um ladrão, um canalha a menos. Valeu, Tigrão. Carlos Batista, o seu destaque final, Batistão. Bom, Júlio, agradecendo a todos que participaram conosco, foi legal demais, não deu para atender todo mundo, mas é sempre muito bom tê-los conosco aqui participando. E o nosso destaque aqui para 2 técnicos de Campinas, que estão fazendo aí enorme sucesso. Mazola Júnior pegou o time do Ituano na zona de rebaixamento e não só classificou para o quadrangular final da Série C, como ganhou a primeira partida fora de casa com a transmissão ao vivo na tela da Band. 1-0, Igor Henrique marcou o único gol contra o Botafogo da Paraíba. E Evaristo Pisa, técnico do Manaus, surpreendentemente meteu 5 no Novo Horizontino, que havia feito a melhor campanha entre os 20 que estão disputando a Série C na fase de classificação. Evaristo Pisa é o técnico do Manaus. Valeu, Júlio, um abraço, boa noite a todos. Valeu, vem Esporte em Debate, boa semana a todos. Volta amanhã com nossa área no Bandeirantes Esportiva. Tchau, gente. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes.